mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente, desde cedinho aqui nos 96.5, app Eu Tô Na Vida, e também através do nosso site vidafm.com.br. E pra você também, ó, que tá chegando agora aqui na nossa programação, seja bem-vindo, que você tenha uma ótima quarta-feira, uma abençoada quarta-feira, e ó, convido você pra vir pra cá, pras nossas redes sociais, pra você assistir ao nosso debate que já está começando, tá? Instagram, Facebook e também lá no YouTube, Eu Tô Na Vida. Lá no YouTube, faz a sua inscrição se você ainda não tem, tá? Você pode clicar lá no sininho para você receber a notificação toda vez que estivermos ao vivo com o programa. Então vai lá e compartilhe também com outras pessoas para que possam aí assistir ao nosso debate. Pegue seus amigos aí do WhatsApp, mande para todo mundo. Olha, o debate já está começando, vamos participar. E aí, por falar em participação, você pode participar através do chat lá no nosso YouTube, Eu Tô Na Vida. Tem também o nosso WhatsApp da Vida, onde você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo, tá? Áudio e vídeo de 30 segundos, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje e também fazendo perguntas caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso tema. 12 99747 2010. Tá fora do país, coloca o 55 na frente do 12. Tá bom? Combinado assim? Cláudio Apolinário, tudo preparado? Certinho? Bom tudo dia. Tudo pronto, tudo preparado. Bom dia, Simone. Bom dia, nossa audiência. Bom dia aos nossos convidados, que já vou cumprimentá-los daqui a pouquinho. Bom dia a todos que participam conosco de mais um debate. Eu quero aproveitar e mandar o meu abraço já no início desse debate para todos os pastores que nos acompanham. Tenho caminhado junto ao Conselho de Pastores de São José dos Campos. Tenho agora me aproximado ao Conselho de Pastores de Taubaté. E tenho tido comentário deles, de todos eles, da importância dos debates. Eles até comentam assim de uma forma até meio que efusiva, né? Nossa, pastor, os debates são bons demais, a gente aprende muito e tal. Então a minha gratidão a todos vocês, pastores, que têm me ouvido, a todos vocês, pastores, que têm nos auxiliado neste processo de aumentar a audiência do nosso debate. Então, pastores que nos ouvem, gratidão pela audiência de vocês, gratidão a todos que têm nos acompanhado. Bom, hoje participando do nosso programa, temos aqui o pastor Franklin James, também o pastor Ezequiel Gomes, e no terceiro bloco teremos a participação do professor Matheus Rangel, e o nosso tema de hoje é a lacração na internet. É o cumprimento de Mateus, capítulo 24 e versículo 12. Vou repetir. A lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24, versículo 12. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Deixa eu cumprimentar primeiro aqui então o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio, bom dia a toda a audiência. Fazia tempo que eu não vim aqui presencialmente, né, na rádio. Tô morando um tempinho lá no Rio Grande do Sul, apesar da minha casa ser em Jundiaí, no interior de São Paulo. Assim que eu voltar, conseguir os trabalhos para voltar a pagar o aluguel, eu volto para cá. E tô aqui fazendo uma turnê aí pelos debates, vou pro Vejam Só hoje, depois vou em outros debates também. Semana que vem a gente vai estar junto lá na Rádio Musical, e para mim é um prazer hoje estar com você e com o pastor Franklin também. Maravilha, satisfação recebê-lo. Pastor Franklin, bom dia, satisfação estar junto novamente. Muito bom dia, pastor Cláudio, muito bom dia ao pastor Ezequiel, também prazer estar voltando, né, e debater com ele aqui. Da última vez que provavelmente ele esteve foi justamente comigo. Muito bom dia a toda a equipe da Rádio Vida, e é um prazer estar aqui novamente. Maravilha. Bom, gente, vamos lá então. Nosso tema de hoje é se a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24:12. Na verdade, a gente fala assim, ó, lacrar. Ah, o camarada lacrou. Tem até a gíriazinha da moçada aí que, o cara lacrou, meu. Quer dizer, ele se deu bem. O negócio deu certo. Mas a internet acabou virando esse negócio de, lacração, de lacrar na internet o cara acabaram com tal pessoa. Então a gente tem um significado para os dois lados. E nós temos aí o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Deixa eu já ler aqui o versículo. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
o amor de quase todos esfriará. Então nós queremos saber o seguinte: a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24:12? Porque tem muita gente realmente esfriando, né? Eu encontro pessoas que inclusive caminharam conosco e que hoje estão numa linguagem na internet que você fala assim, não, cara, não é possível. Isso aí não é crente, não. Isso aí, como diria o pastor André Valadão, né? Vocês não é crente, não. Vocês não é crente, não. Porque a linguagem demonstra que houve um grande esfriamento no que diz respeito a valores, a princípios, a moralidade e assim por diante. Então nós queremos a sua opinião. Você pode dar a sua opinião através do YouTube, Facebook e Instagram, na sala de chat. Você pode também responder a nossa enquete, que está à disposição também no YouTube, no youtube.com/Eu Tô Na Vida. Então nas 3 mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Eu Tô Na Vida. E você também pode dar a sua opinião através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, áudio e vídeo de 30 segundos, tá, gente? Ou mensagem digitada no 12997472010. Maravilha. Então, nos dê a sua opinião. Já vou entrar aqui no nosso YouTube para ver aqui a nossa transmissão de hoje. Está tudo certinho. Então, participe conosco, participe da nossa programação. Mande aí a sua resposta da nossa enquete. Deixa eu ver aqui se a enquete já está no ar. A enquete já está no ar, Jonas? Ainda não? Então a enquete vai ser colocada no ar daqui a pouquinho para você já responder e nos ajudar aqui no debate de hoje. Começo então com o pastor Ezequiel, nos dando aí a sua participação. 2 minutos inicialmente, pastor. Pastor, o relógio dá para enxergar bem ou prefere que eu baixe um pouquinho não, tá aqui? Tranquilo. Aqui melhora, né? Mas tá tranquilo. Aí melhorou, maravilha. Então 2 minutos inicialmente para sua consideração inicial. Bom, quando a produção pediu para eu participar desse debate, eu falei que eu queria participar, fosse de lado que fosse. Se o oponente dissesse que não, eu diria que sim. Se dissesse que sim, eu diria que não. Por quê? Porque esse é um tema importante. E, na verdade, a lacração da internet, ela é meramente uma das manifestações do pecado humano na internet, que é extremamente amplo, extremamente grande e sim, também faz parte do cumprimento da profecia. A ideia de que as pessoas estão dispostas a destruir umas às outras no ambiente online, inclusive com a cultura do cancelamento, inclusive com a cultura do próprio politicamente correto, que é uma coisa um pouco paradoxal, porque a lacração, ela também quer impor a cultura do politicamente correto. Ou seja, aquele grupo que está do lado correto, supostamente, da força, eles podem falar tudo contra os demais, porque eles são os donos da virtude e todos os demais são os errados. Certo? Essa é um pouco da cultura que existe dentro desse meio. Mas quando os demais reagem e dizem que eles estão errados e vão lacrar contra eles, aí é o Satanás que tomou conta, aí você não é crente, aí você tá errado. Inclusive eu fico assim, imaginando como é que seriam as redes sociais de um apóstolo Paulo, de um Jesus Cristo. Imagina Jesus Cristo marcando o fariseu hipócrita, marcando ele na internet. Aqui você é um hipócrita, filho do Satanás. Você diria que ele lacrou, que ele não lacrou, que ele tá errado, que ele não tá errado, que ele tá sem amor, que ele tá com amor. Paulo também, né? Paulo, você vê em alguns momentos, ele critica Himeneu e Fileto, diz que eles preferiram o diabo e as coisas do mundo. E aí, se Paulo falasse isso na internet, ele estaria errado ou correto? Então, a ideia de que a lacração é um cumprimento de profecia, está dizendo a lacração no sentido de pecado, não no sentido de confronto ao erro. Então, no teu entendimento, sim. Sim, faz parte do cumprimento da profecia. Maravilha. Pastor e professor Franklin James, qual é a sua opinião sobre esse tema de hoje? O senhor acredita que a lacração, ela é cumprimento da profecia? Então, pastor, a princípio eu quero até tomar cuidado aqui para a gente não irmos por um caminho de fazer exegeses jornalísticas, né, baseando-se em dados da internet para entendermos se isso é ou não um cumprimento do fim dos tempos. Porém, eu fiz a lição de casa de poder dar uma pesquisada, fazendo um pequeno censo, né, no meu network de pessoas sobre o que eles entendiam de lacração. E os primeiros que eu fui buscar foi os meus filhos, que eu imaginei que é eles que estariam mais antenados sobre esse assunto. Até eles mesmo têm dificuldade de entender. Então, eu percebi que muitas pessoas não sabem. Então, eu queria, né, até mesmo com um método de professor aqui, mostrar para vocês que, a princípio, eu vou me posicionar que não,
no sentido da origem, né, do sentido original de lacração. É uma gíria que foi criada, né, pelo movimento LGBT, a princípio isso aí está nas redes sociais, todo mundo que pesquisar vai saber disso, e a conotação era positiva, era de um elogio. Então, falar que alguém lacrou ou falar lacração era um elogio. Então, nesse sentido, eu não vejo como um link, eu não consigo compreender uma ligação com o Mateus 24:12. Porém, o caminho que foi sendo tomado, a lacração, ela veio no sentido mais egoísta, no sentido mais de crítica, de ironia. E aí, essas manifestações são de desejos pecaminosos e egoístas do coração. Aí, nesse sentido, sim, eu concordo que é um link com o Mateus 24:12, porque a ideia também é de entender o que é iniquidade, o amor de quem que se esfria. Porque o contexto ali está falando, né, para muitos de dois povos, ó, a iniquidade se multiplica, o cristão ele comete iniquidade, ele é um iníquo ou não é um iníquo? Então, o que se entende é que o cristão ele pode correr o risco de ter o seu amor sendo esfriado, justamente por estar observando ou sendo influenciado por essa iniquidade. E aí, como o debate é voltado mais à questão das redes sociais. Então, originalmente eu vejo que não, mas o que se tornou hoje lacração, eu vejo que tem um link com Mateus 24:12. Maravilha. Vamos ouvir então os áudios tratando sobre o assunto. O primeiro deles do pastor Laerte Lafayette e também do pastor Martosael. Vamos ouvir o que eles têm para falar sobre o assunto. Com relação à questão da lacração na internet, o amor de muitos esfriando, a gente pode enxergar e entender que, de uma maneira, isso pode ser uma realidade. Não apenas a questão da lacração na internet, mas a questão do egoísmo do ser humano, da condição dele se preocupar justamente com si mesmo. Então, olhando assim, de uma maneira ampla, a gente vai vendo que quanto mais o tempo passa, mais o amor se esfria e as pessoas estão voltadas justamente para aquilo que é o seu próprio sucesso, as suas próprias razões, as suas próprias verdades. Fala-se muito da questão de se importar com o próximo, mas efetivamente se importa muito pouco com aquele que é o próximo. Sim, a era da lacração, creio sim que é o cumprimento da palavra, sim, em Mateus 24:12. Maravilha, então vamos lá, o Martosael foi bastante simples aí, dizendo que sim, que pode ser um cumprimento. E no caso do pastor Laerte Lafayette, ele mencionou que pode ser uma realidade. Então eu acredito que as duas opiniões vieram mais ou menos de encontro aí ao comentado pelo pastor Franklin James. Eles terão agora 4 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista sobre este assunto. No segundo bloco, nós teremos a participação dos ouvintes e também o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade de confrontar, de questionar um ao outro sobre este assunto de hoje. Lembrando, quando falamos então em lacração, nós estamos falando, obviamente, no contexto atual, que a lacração se tornou o fato de a pessoa simplesmente denegrir, prejudicar a imagem do outro, criticar a imagem do outro na internet e assim por diante. Pastor Franklin, 4 minutos. Amém. Então, partindo desse princípio, sim, porque o que se entende hoje de lacração é justamente essa distorção do que originalmente teve como propósito um elogio, dizer que alguém se sobressaiu muito bem, dar os parabéns a uma atitude de uma pessoa. Hoje não, hoje tomou essa conotação mais de uma forma de julgamento, às vezes de cancelar a pessoa e dizer que a minha verdade é absoluta e se você não concordar, então eu não quero ter contato com você, e aí tenta fechar, né? A ideia de lacrar é de fechar, de encerrar-se. Porém, quando nós olhamos para Mateus 24:12, nós vamos ver que o texto diz que o que vai se multiplicar é a iniquidade. Pois bem, esse aqui é um detalhe que eu queria pontuar aqui. E aí é interessante nós entendermos o que é iniquidade. Porque se nós formos olhar o contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a iniquidade ela está sempre atrelada à perversão, à perversidade, é se opor a tudo aquilo que é justo. Ou seja, perversão, iniquidade é ir contrário às leis de Deus. Então aí tem um contexto de anomia, as palavras avon, que é transgredir a lei, é desprezar a lei ou não ter lei. Então, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos iria se esfriar. Agora a questão é, o amor de quem? Claro que não é todos, mas é de alguns. E aí eu vejo que Cristo estava falando para os seus discípulos. Então eu, como cristão, eu posso correr o risco de ter o meu amor sendo esfriado. E que amor é esse? É o meu amor de devoção a Deus, a minha relação com Deus, as minhas atitudes para com o próximo. Porque o que vemos hoje de lacração na internet, às vezes são posições e posturas egoístas, de pessoas que pensam apenas em si, como o pastor Ezequiel mencionou também no início aqui da sua fala, como se eu fosse o dono da verdade e eu não aceitasse ter uma discussão, mas não no sentido de briga, porque os debates é que traz o enriquecimento de crescimento. Porém, o que eu vejo hoje é um egoísmo, e eu não preciso nem falar, porque tem dados aí sociológicos que comprovam, estudos e pesquisas que vão fazer um trabalho voltado ao desenvolvimento humano, que comprovou que a nossa geração é a geração dentre todas que já existiu na história da humanidade, que é a geração mais egocêntrica, mais egoísta. Então, qual é o amor que se esfria? É o do cristão, porque aquele que recebe a Cristo, ele começa a ter o amor de Deus. E o amor de Deus é o oposto dessas atitudes que às vezes nós vemos na sociedade, principalmente na internet, que é de egoísta. Hoje o que se entende é assim, poxa, mas por que eu vou amar alguém? Por que eu vou fazer o bem para alguém se eu não vou ter nada em troca? Então o amor, os sentimentos que se tem hoje é baseado em troca, mas o amor de Deus, ele é um amor que não se baseia em troca. É um amor de entrega sem esperar nada em troca. Então quando nós vemos atitudes assim de pessoas que querem lacrar a outra pessoa, é baseado em sentimentos egoístas, é baseados em um egocentrismo onde a pessoa não tem o amor de Deus. E o cristão, quando ele começa a ficar olhando e observando isso, ele começa a ser contaminado e a ser influenciado por esse movimento egoísta, e às vezes o seu amor para com Deus acaba se esfriando. Não estou vendo aqui o horário, mas não tá chegando aí? Deu pra ver. Tá, mas Maravilha. Então vamos lá, pastor Ezequiel, 4 minutos também para sua explanação. Bom, existem dois aspectos importantes que a gente tem que considerar antes de entrar no tema de forma mais específica. Primeiro é a natureza da internet e depois é o contexto da queda e do pecado. Então o que acontece? Para quem não sabe, a internet é do jeito que é porque quando houve a Guerra Fria, existia um problema, porque todos esses sistemas que se tornaram a internet, eles foram inicialmente desenvolvidos no contexto militar e depois eles foram aplicados no contexto civil. Então o que acontece? Quando você tem um servidor central, onde todas as informações estão nele, para alimentar toda a rede, se você toma uma bomba no servidor central, você acaba com a rede inteira. Você só tem um servidor central. Por causa dessa falha, os militares decidiram descentralizar a rede e colocarem vários servidores ao redor do mundo todo. Aí você derruba um servidor, os outros continuam funcionando. Por isso a internet é descentralizada, ela não é comandada por uma pessoa, não existe um dono da internet. Por isso a internet é um lugar meio caótico, ela é um lugar meio terra de ninguém. Porque, por exemplo, sei lá, aqui nesse servidor aqui nos Estados Unidos não pode colocar pornografia infantil. Mas no servidor lá na Islândia, não sei aonde, o cara permite, e aí a pessoa hospeda a pornografia infantil lá e distribui na rede mundial inteira. Então essa é uma dinâmica que muitas pessoas não entendem. Por que na internet tem tanta briga e tanta discussão e tanta coisa? Porque é meio que terra de ninguém mesmo, é meio que um faroeste. Essa que é a verdade. Então existe uma natureza meio anárquica da internet por si mesma. E aliado a isso, você tem o problema da pecaminosidade do ser humano, inclusive dos cristãos. O ser humano, ele não consegue não ser pecador e não pecar. Óbvio que você consegue não ser um ímpio, mas você não consegue não ser um pecador. Então, mais cedo ou mais tarde, os pecados humanos, eles estarão representados na internet. De uma forma ou de outra. Imagina o seguinte, imagine que eu seja um hipócrita e eu chegue pro pastor Cláudio e diga assim, pastor Cláudio, a paz do Senhor. Já viu? Aqui tem até um meme, que é dois irmãos se encontrando assim, a paz do Senhor, e um tá com um facão atrás e outro com uma espada. Que é exatamente isso. E tá ali manifestado na internet. Mas o que tá aparecendo na internet? Eu tô desejando a paz do Senhor para você. Mas por detrás da minha frase, a paz do Senhor, tá a minha hipocrisia,
eu não te amo de verdade, eu tô fazendo meramente uma questão política que você é o pastor da igreja, etc e tal, entende? Agora, se a frase paz do Senhor na internet pode incluir um pecado, você imagina toda a pornografia, você imagina todos os palavrões, você imagina toda a maldade, você imagina toda a zoação, enfim, os embates que existem entre os seres humanos. E alguns desses embates, eles são totalmente pecaminosos. Sabe, é aquela pessoa que despreza e odeia a outra porque é da outra igreja, porque é do outro time, porque é do outro partido político, porque tem uma discordância mínima ali com a pessoa já cria o inferno, é o tal do hater e etc. Entretanto, existem algumas expressões mais ou menos desse tipo que são normais e naturais, como mesmo eu coloquei na minha primeira fala. Por exemplo, é Jesus Cristo dizendo para o fariseu que ele é um hipócrita. Isso tem um elemento negativo envolvido nisso, mas não tem o pecado. Naturalmente aqui a gente está dizendo que Jesus é sem pecado, ele conhece o coração do fariseu, então ele pode dizer que o fulano é hipócrita. Às vezes quando eu tento fazer isso na internet, eu posso cometer um erro. Aí eu posso julgar o outro como um fariseu hipócrita. Tô aqui na internet, o pastor Franklin é um hipócrita, mas eu não conheço o coração dele, posso eu estar enganado. Então, às vezes, muitos desses contextos na internet é que geram esse problema. Porque o ser humano é pecador, porque a internet é descentralizada e não tem dono, então você tem essa, vamos dizer assim, essa influência da lacração de uma forma meio que geral, que às vezes debanda pro lado realmente do que é de fato demoníaco e pecaminoso. Maravilha. Considerações iniciais dadas pelos nossos convidados. Nós vamos ao nosso intervalo. Após o intervalo, nós entramos aí na participação dos ouvintes e também no momento do embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de interromper a fala um do outro, questionar um ou outro, inclusive eu farei o meu papel nesse sentido. Então, nós queremos a sua opinião. Você acredita que a lacração na internet, essa lacração que a gente vive hoje, que a gente vê hoje aí na internet, ela é cumprimento de Mateus 24 e versículo 12? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. 12997472010. Você também pode participar da nossa enquete, que está disponível no YouTube, votando sim ou não. Então, se você está trabalhando, não pode agora mandar a sua opinião por escrito, entra no YouTube, dê o seu voto na nossa enquete e saia, não há problema. Mas pelo menos você participa e nós vamos saber qual é a sua opinião. Após o intervalo, eu já trago uma primeira prévia do resultado da nossa enquete de hoje. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, venha celebrar a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Participe do corpo e do sangue de Cristo. Ceia do Senhor na Bíblica Vida às 10 da manhã em São Paulo, na Rua Doutor Zuquim 85 em Santana, e às 6 da tarde em São José dos Campos, na Rua Palmares 400 no Parque Industrial. Bíblica Vida, a sua família vivendo biblicamente. O som que é tudo de bom. Vida! Se você tem algum comércio ou presta algum serviço, pare tudo que você está fazendo e preste muita atenção. No mês da Black Friday, a equipe comercial da Rádio Vida vai fazer uma loucura. É isso mesmo. Todas as pessoas que fizerem contato nesta semana terão uma condição especial para anunciar na Vida e vender muito mais. Mande um zap agora para o 12996652277 e descubra a loucura que vai te fazer vender no mês da Black Friday. Manda um zap agora, 12996652277. Não muda de sintonia. Vida FM. O Censo 2022 começou. Serão visitados mais de 75 milhões de domicílios em todo o país. Receba bem nossos recenseadores. Depois, responda corretamente ao questionário. E pode ficar tranquilo, suas informações não serão compartilhadas. É por meio da sua resposta correta que teremos acesso a importantes números sobre o nosso país. Acesse o site do IBGE e saiba tudo. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
IBGE, Ministério da Economia. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Graça e paz, ouvintes da vida, aqui é o pastor e professor Egnaldo L. de Souza e eu tô aqui para te convidar a se tornar um aluno do Vida Teológica. Para fazer parte dessa turma é muito simples e você não paga nada, é só se inscrever no canal do youtube.com/Teológica Vida e estudar diferentes matérias de teologia com a gente. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, tem uma nova aula te esperando, aqui nos 96.5 da Vida FM. Vida Teológica. Só a vida tem. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Fala, ouvintes da Vida, aqui é Lu Melpídio. Eu quero te convidar para conhecer o site da Vida, vidafm.com.br. A vida é tudo de bom. Música boa, toca na vida. Vem cá, você já se perguntou por que estamos tão contaminados com ideais não cristãos no nosso dia a dia? E pior, não sabe como é que chegamos onde estamos e se pergunta onde é que o mundo vai parar? Você já pensou que tudo isso pode ser resultado do ideal de uma única pessoa? Bora falar sobre isso? Central Antimarxismo, toda quarta-feira às 9:30 da noite no canal Movimento Influenciar do YouTube. Central Antimarxismo, análise das consequências negativas da influência do pensamento marxista na atualidade. Muito mais vida, muito mais bíblica. E hoje já é quarta-feira, né? Daqui a pouquinho já chega o domingo, né, Cláudio? Tem culto, vamos à casa do Senhor. Gente, a semana voa, né? Voa. A semana voa. Voa, como diz o Fabrício. É isso aí. Gente, ó, então vamos lá. Domingo agora temos culto de adoração, culto de celebração ao Senhor. Aliás, culto de ceia. Então teremos a ceia às 10 da manhã em São Paulo, na rua Doutor Zuquim, número 87, na nossa sede em São Paulo. E teremos às 18 horas a nossa ceia em São José dos Campos. Então, para que fique claro para vocês que estão nos acompanhando, nós estamos numa fase de entender a nossa comunidade, entender a nossa igreja. Então, nós estamos fazendo um culto pela manhã e um culto à noite. Um culto pela manhã e um culto à noite. Isso vai até o final deste ano. E aí nós vamos definir como será a partir do próximo ano. Então, no domingo passado o culto foi pela manhã. No domingo agora, para frente, teremos o culto à noite. Aí no outro, pela manhã, e no outro, à noite de novo. E por aí vai até o final do ano. Então, nesse domingo, você que é de São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, da região do Vale do Paraíba, seria uma honra ter você conosco participando da celebração do Senhor. Então, nesse domingo, às 18 horas, chegue antes, o culto tem ficado cheio, então chegue antes, esteja conosco, Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial. Rua Palmares, no Parque Industrial, número 400, ali no Parque Industrial, na zona sul de São José dos Campos. Vai ser uma honra ter você conosco. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. Hora do embate entre os nossos debatedores. Hora da sua participação também. Você já mandou seu áudio, seu vídeo? Ainda não? Então pode mandar através do WhatsApp da Vida, 12997472010. E também participar lá no YouTube, dando a sua opinião através do nosso chat e, claro, votando na nossa enquete. Como é que tá, Cláudio? Vamos lá então, a nossa enquete. Nós temos aqui o resultado sim. Ou seja, a internet, a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24:12, 58%. Então a maioria da nossa audiência está dizendo que sim, que entende que é cumprimento de Mateus 24 e versículo 12. No não, 42%, ok? A tua participação é importante para mudar esse resultado, então você pode ir participando. A cada início de bloco eu trago aqui o resultado prévio, ok? Então 58% dizendo que sim e 42% dizendo que não. Vamos à participação dos nossos ouvintes. Temos áudio, Simone? Temos o áudio do José Alves, de São José dos Campos. Vamos ouvir? Vamos lá. A paz a todos. Sou José Alves, aqui de São José dos Campos. Na minha opinião, está cumprindo aquele versículo de Mateus 24, versículo 10. Ninguém mais entende ninguém, uns entregando os outros, e assim por diante. A traição está mandando, está revelada para todos aqueles que são patriotas,
e nós devemos não parar, não calarmos. Nós temos que ir para cima dos corruptos. Maravilha, a opinião aí do nosso irmão José Alves. Esse foi José Alves, né? Isso mesmo, de São José dos Campos. Ok, temos mais 2 áudios aqui, não conseguimos colocar ainda, então a gente vai ajustando aqui. Já já a gente coloca os áudios no ar. Temos aqui o áudio da Denise Vieira, que é da Bahia, e Jardel de Lajeado, Rio Grande do Sul. Então aí as nossas audiências internacionais, né? Internacionais brasileiras, né? Então já já a gente coloca no ar aqui. Mas vamos lá. A sua opinião é muito importante e a gente vê que o pessoal está meio tímido hoje. Por quê? Porque não é um tema recorrente, não é um tema comum, né, de ser tratado, então naturalmente chama atenção. Mas vamos lá, vamos colocar então os nossos convidados na tela. Simone, abra para mim então os mics dos nossos convidados. Entramos agora aí no nosso período do embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de se interromper, de questionar um ao outro, e eu também farei o mesmo. Então vamos lá, eu começo por aí, senhores, de que não é um tema corriqueiro, é um tema que certamente muita gente está ouvindo, falando, meu Deus, mas eu nunca tinha imaginado a hipótese de que Mateus 24, versículo 12, teria conexão. Então a primeira pergunta que eu jogo para vocês é, qual é a conexão? Por que entender que há uma conexão aí? Deve-se entender porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela se cumpre na realidade, ela não é algo alheio. Então, se a palavra de Deus, ela profetizou que haveria esse esfriamento do amor, haveria essa iniquidade, haveria essa promoção dos valores anticristãos contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, e a gente vê isso tão abundantemente na internet, a gente faz o link naturalmente. Claro, não é só na internet. Onde houver qualquer maldade, sem internet nenhuma, também se cumpre Mateus 24:12. Não é isso mesmo, pastor? Então, realmente, a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24:12? O que fala Mateus 24:12? Que há multiplicação da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pois bem, o que nós vemos na internet são manifestações de atitudes com intenções malignas, egoístas, pecaminosas. Então o que nós vemos na internet, sim, é um aumento da iniquidade. Então está totalmente ligado a Mateus 24:12. Agora a outra parte que é interessante nós também observarmos é se essas práticas pecaminosas, essas atitudes de iniquidade que nós vemos na internet, às vezes pessoas hipócritas que estão criticando outras pessoas e às vezes elas não passam pelo mesmo crivo, às vezes intenções de ferir a outra pessoa, denegrir a imagem, que são tudo atitudes de origem pecaminosas. Tem esfriado o amor dos cristãos, daqueles que professam a fé em Cristo? Aí é algo de se observar também, porque o esfriamento, ele é daqueles que professam sua fé em Cristo. Pelo menos é essa leitura que eu faço de Mateus 24:12. Pastor, eu queria também colocar que é assim, ó, a multiplicação da iniquidade, ela precisa tomar cuidado para que a gente não venha de alguma maneira a entender a multiplicação de embates normais como a multiplicação da iniquidade. Vamos dizer assim, ó, existem discordâncias entre nós. Vamos dizer que eu e o pastor Frank lá estamos num debate na internet e a coisa pode até ficar acalorada. Ah, você tá errado nesse ponto, você tá errado naquele, ou eu tô errado e etc. Isso não é a multiplicação da iniquidade, até porque a Bíblia, ela traz um monte de coisas. Sim, não é nesse aspecto mesmo que eu tô falando. Tô falando na a iniquidade é o mal mesmo. Exatamente. Exato. Por exemplo, uma pessoa que lança um fake news. Isso. Então isso pra mim é uma manifestação da iniquidade. Agora, essas questões do embate, sim, eu entendo perfeitamente. Mas um outro ponto importante é que esse negócio da fake news é interessante. Porque existem pessoas que promovem fake news, mas na maior boa vontade, achando que aquilo é verdade. E isso é uma questão muito complexa, né? Por exemplo... na realidade eu costumo dizer que a gente virou antena parabólica, né? A pessoa, ela recebe uma informação e já passa, caracteriza aquilo como verdade e sai espalhando. Inclusive você vê, por exemplo, nessas manifestações políticas, que inclusive o áudio do irmão foi nessa direção. Independentemente de a gente entrar no mérito, qual é a área correta, a direita, a esquerda ou coisas do tipo, ambos os lados às vezes usam fake news, ambos os lados às vezes usam verdades pra falar mal do outro. É muito engraçado isso, quando fala mal do outro, geralmente é verdade. Mas quando vai se defender, geralmente é fake news. E você vê reações emocionais, físicas das pessoas. Alexandre de Moraes foi preso, aí a pessoa chora, grita. Sim, eu vi, êxtase coletivo. Um êxtase. E ali é pura mentira, né? Uma coisa muito interessante, até onde essas coisas chegam, né? Então, mas aí vem a pergunta, né? Porque vou buscar aqui o significado no português de iniquidade. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Qual que é a conexão com
o fato de Mateus 24:12 estar conectado com a lacração na internet? Porque a gente falou da lacração na internet, mas a lacração não acontece em qualquer instância da vida? Sim, o pastor mencionou a questão de que a internet é como uma terra sem dono. Eu até vejo a importância de refletirmos sobre a importância de alguém reger. Mas quem pode reger? Será que isso peraí. Mas você está defendendo mesmo do Lula? Não. A regulamentação da internet? Eu vou explicar, não. Aí eu vou explicar. Ué, porque se alguém vai reger, é regulamentação na internet. Eu vou explicar, não. E aí sim, aí vai tolir a liberdade de expressão. O pastor Franklin acabou de se declarar. Faz o L. Faz o L. Não, eu falo no sentido da minha perspectiva. O que vai reger as minhas atitudes nas redes sociais é a minha moral voltada aos princípios da palavra de Deus. Tá, mas aí não só nas mídias sociais, concorda? Não, na vida em toda. Na vida exatamente. Como todo. Não estou falando um estado de reger ou um grupo específico de estar ali tomando as rédeas da liberdade de expressão nas redes sociais. Eu estou falando que a multiplicação da iniquidade tem trazido esfriamento porque justamente há essa liberdade de cada um falar aquilo que entende como verdade. Só que nós entendemos que estamos num mundo corrompido pelo pecado. E a diferença é aqueles que entendem agora uma nova natureza em Cristo, em que o seu amor é respaldado justamente de beneficiar o próximo e não a si mesmo. Então, se eu vou para as redes sociais, eu tenho que ter esse amor de Cristo, de o que eu for falar e de que eu for fazer, tem que ser de beneficiar o próximo e não de prejudicar, como vemos a ideia da lacração, que originalmente era um elogio. Então eu não via algo voltado a Mateus 24:12 na origem da lacração. Eu vou ser sincero, eu fui conhecer lacração com aqueles áudios que mandava lacrou pindola de borboleta. Eu nem sabia o que era isso. Depois eu nunca vi também. Agora traduza. Traduza. Como que é a frase aí? Lacrou pindola de borboleta. Pindola? É uma das gírias dos movimentos LGBT, de elogiar a outra pessoa que ela arrasou, lacrou. Por isso que a origem... Pastor Franklin hoje está se revelando. Não, ele só está informando. Não. Sim, mas eu digo o seguinte, ele informou aqui, mas ele dá a entender que a internet tem que ter uma regulamentação. Bandeira defendida pelo Lula. Não, mas agora ele está falando aqui da linguagem dos LGBTs, pastor Franklin. Explique-se aí, vai. Claro que é uma brincadeira. Sim. Já estou lacrando, pastor Franklin. Tá de lacração comigo. Isso aí tá de lacração comigo. Aliás, né, o Twitter é uma das grandes redes sociais envolvidas nessa discussão. E até então, até ser comprada pelo Elon Musk, tinha tal do selinho azul do Twitter. Que o Twitter só dava ali para sua patotinha, como se fossem as pessoas que têm autoridade dentro da plataforma. E geralmente são pessoas que têm um viés mais à esquerda, né? Nessas questões políticas e sociais. E agora o Elon Musk já avisou que vai cobrar $8, qualquer um que pagar $8 vai ter o selinho azul. E o mundo da lacração agora tá em polvorosa, porque agora eles vão perder a autoridade. Qualquer um compra um selinho por $8 e coloca o selinho azul lá na sua autoridade do seu Twitter. E ele tá inclusive dizendo que ele vai trabalhar o máximo possível para colocar liberdade de expressão dentro do Twitter. Entretanto, essa é uma discussão difícil. Porque o que acontece? A liberdade de expressão, a gente tem que lembrar que as ideias, elas têm consequências na realidade. Então é muito bonito a gente dizer que a gente tem que ter liberdade de expressão, então todo mundo pode falar mais ou menos o que quer, mas vamos dizer que através da minha liberdade de expressão eu incite o seu filho a se suicidar. Eu incite a sua filha a se prostituir. Eu incite alguém a ir lá e matar outra pessoa, ou destruir o governo, ou sei lá, enfim. Galera, aqui ó, eu só tô manifestando a minha liberdade de expressão, daqui a pouco tem um doido matando outra pessoa ou fazendo milhares de coisas horríveis. Por causa disso, é necessário sim haver uma determinada regulamentação das coisas. Isso não quer dizer o Lula, o governo, ou o Bolsonaro, quem quer que seja. Isso quer dizer que, inclusive, nós mesmos temos que regular o que a gente mesmo vê. Porque, no final das contas, se você está diante de um discurso pesado para dizer para você se matar, que você não tem que ser cristão, você tem que usar drogas, se prostituir, etc. Você tem que fazer a regulamentação, ou seja, esse cara não vai entrar na minha casa. Felipe Neto é um cara que eu não ouço. Ouvi uma vez, eu já entendi onde que ele quer chegar. Não, esse aí mais. Só o sangue do cordeiro, hein? Isso, e aí é comigo, é a minha regulamentação. Eu não posso obrigar o cara a não existir. Eu não quero matar ele, não quero prender ele, não quero nada. Mas não pode orar e falar, Senhor, prepara e leva? Isso pode, né? Agora, se Deus vai responder ou não... É outra história, né? É outra história. Mas se a gente comenta um post ou uma posição que a gente entende que isso é totalmente distorcido das verdades, dos princípios... Para aquele lado estamos lacrando. Isso. E aí eles querem encerrar. Não quer... E a gente precisa entender, isso quando eu falo de reger, eu falo nesse sentido. A gente tem um termômetro ali para se basear, que é a palavra de Deus.
Então, quem nasceu de novo, obviamente, tudo que for falado não será uma lacração negativa, mas será positiva no sentido de beneficiar o próximo. Bom, nós temos mais áudio, Simone? Temos o áudio, né, que ficou aqui do Jardel de Lajeado, né? Tem também o áudio da Denise Vieira e tem um vídeo da Margarete Barbásia também. A gente vai começar com o áudio do Jardel. Vamos lá. A paz, senhor, irmãos da Rádio Vida FM, sou o Jardel, da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os participantes, em especial pastor Ezequiel Gomes. Pastor David Wilkinson, ele fez... Deus usou ele para trazer revelações, uma profecia muito interessante que eu aconselho a todos a assistirem, no que diz respeito aos últimos dias da igreja na face da terra. Isso que está acontecendo na internet é só o começo de muitas coisas que ainda vão acontecer. O amor de muitos se esfriará diz respeito à nossa indisposição, a nossa inclinação para o pecado e rebelião contra os mandamentos de Deus. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu acredito que o movimento de lacração na internet é uma continuidade de algo que já vem sendo construído há muitos anos. O homem se colocou no centro do universo, né? Ele como sendo o mais importante. Então esse egoísmo faz com que isso aconteça já há muitos anos. Mas a internet, claro, colocou isso às claras, de forma mais escancarada para a gente ver. Então eu acredito que sim, é um cumprimento de Mateus 24:12, mas vai continuar, não vai parar por aí. Sim, eu acho que sim, porque a iniquidade está se multiplicando, né? Cada vez mais, não só na internet, mas em todo mundo, todo lugar. Maravilha, temos aí então a consideração dos nossos ouvintes, temos também o Lucas Mateus. Isso não tem nada a ver com os sinais da volta de Jesus de Mateus capítulo 24. E o Wesley Schneider... O tema é uma pergunta, não uma informação. Sim, é uma pergunta. A pergunta é: a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24:12? Apenas para reforçar com os nossos ouvintes, Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a internet é este instrumento de multiplicação da iniquidade, portanto seria o cumprimento de Mateus capítulo 24, versículo 12? Essa é a pergunta central e que nós queremos aí a sua opinião. Senhores, vamos lá, nós temos aí os ouvintes dando opinião, obviamente alguns para um lado, outros para o outro, mas eu pergunto, a internet, ela é o cumprimento de Mateus ou ela é um dos instrumentos, que é uma das ferramentas, um dos caminhos? Eu queria até, se o pastor me permitir, o primeiro áudio falou sobre um pastor David Wilkinson. Se não me engano é o do Entre a Cruz e o Punhal, lá. Sim. Olha que interessante que quem já conheceu a história do David Wilkinson sabe que ele foi fazer esse trabalho entre as gangues lá dos Estados Unidos baseado em informações da internet, que na época eram jornais. E de uma forma distorcida que estavam se apresentando sobre aquelas gangues. Claro que o pastor acabou de mencionar, Mateus 24:12 a lacração é um dos cumprimentos? Sim, porque o contexto que Cristo apresenta haverá guerras, rumores de guerras. Eu vejo que a internet, há muitas guerras cibernéticas, virtuais, querendo ou não, há essa guerra na internet. A questão é o que nós fazemos quando nós recebemos essas informações, porque eu sou propenso a pensar que às vezes aquelas pessoas que estão lá nas fazendas, ou às vezes no meio do mato, desconectados das redes sociais, às vezes estão muito mais informados do que quem está com o celular e internet na mão, porque às vezes é uma mistura de informações que mais desinforma do que informa. E aí é o que eu falo da importância de termos a presença de Deus, o Espírito Santo nos guiando, porque, por exemplo, o David Wilkinson, ele vai pegar essa informação, ele não é levado pelo que hoje nós vemos de muita lacração através de séries, filmes, porque um dos entendimentos de lacração se eu sou o diretor de uma empresa ou de uma marca, às vezes eu lanço uma série ou eu lanço um filme, um desenho, mas de uma forma desconecta eu lanço uma cena lá para induzir a você a acreditar que a minha verdade é absoluta e você está errado, e isso é uma lacração e fere aquilo que é o que eu entendo como verdade, me ofende. Então, David Wilkinson, ele vai pegar essas informações e ele vai fazer o quê? Ver a fundo realmente. Aí ele descobre todo um contexto, por que aquelas gangues eram assim, e aí acontece o fenômeno de conversão, que nós vemos até daquele famoso boxeador, se eu não me engano, Nick Cruz, né, que é o que conta a história. Então é interessante nós tomarmos cuidado também. Porque inclusive aquela frase, quem lacra não lucra, né? Agora, quando se escreve assim, quem lacra não lucra, já não tá lacrando quem lacrou? Sim.
Exatamente. Porque, na verdade, são embates infinitos, né? Entre as pessoas que mudam um pouco de posição. É igual quando as denominações cristãs e tradições cristãs chamam as outras de hereges. Porque todo mundo é herege à luz do entendimento contrário. Então, se você é um católico, você acha que o evangélico é um herege. Se você é um evangélico, você acha que o católico é um herege. E assim sucessivamente. Então, você sempre depende de um centro de definição para dizer que o outro lado é que está fazendo algo errado ou é errado. E a primeira lacração da Bíblia, acho que está lá em Gênesis 4, né? Lameque disse às suas 2 esposas: ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer, matei um homem porque ele me pisou. Ele já tá ali se gabando do negócio que o cara... Ele fala assim, né, que Caim matou Abel, mas eu sou pior do que Caim. Porque esse cara simplesmente pisou no meu pé, eu matei ele. Isso é, olha que gravidade é esse espírito. E como a irmã disse no áudio, não é um espírito que nasceu com a internet. A internet simplesmente deu uma expressão cibernética que tem essa capacidade de comunicação mundial e entre as pessoas de uma outra forma, mas essas maldades que a gente inclusive vê relatadas na própria Bíblia, elas já são parte desse espírito pecaminoso e que inclusive se avoluma no fim dos tempos, inclusive também cumprindo a profecia não só de Mateus 24, mas de 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam avarentos, egoístas, blasfemos e etc. E você vê tudo isso na internet de forma muito pesada. Você vê, por exemplo, a avareza e egoísmo. Você vê na internet muita gente famosa exaltando o egoísmo e a avareza, porque eu tenho mais dinheiro que o outro, eu tenho lifestyle aqui, eu vivo com prostitutas, eu vivo com lancha e iate e riqueza, dando golpe nas pessoas, pirâmide financeira. E inclusive pessoas acham isso lindo, acham isso. Essas pessoas viram grandes celebridades, tem milhões de seguidores. A pessoa posta uma foto lá fazendo nada e tem milhões de comentários, as pessoas querem engajar, como se inclusive aquilo fosse o ideal de vida. E muitas vezes os ideais cristãos, eles vão num sentido oposto, que inclusive a cultura da lacração considera idiota. Dar a outra face, perdoar quem ofende, amar o inimigo, ou amar ao próximo, ou trabalhar para o bem, se torna algo cafona, ultrapassado, errado, ruim, ridículo. E a gente vê a exacerbação desse espírito, que inclusive vai conduzir aos eventos finais do livro do Apocalipse, onde quem não se submeter ao grande sistema maior, e especialmente à luz de marca da besta, e adorar a imagem da besta, aí vai ter problemas maiores do que meramente a lacração na internet. A pergunta que me fica é porque, veja, nós temos a internet hoje ela é um canal que ela evidencia muita coisa. Sim. Evidencia até o que você come. Né? Porque antigamente você não mostrava o que você comia. Agora você vai lá e fica mostrando o prato. Tem até hoje meme de gente que tá assim, a mulher tirando foto do prato e o marido tá do lado olhando, tipo, posso comer? Né? Porque hoje evidenciou-se muita coisa. Então a internet, ela é o cumprimento ou ela é apenas a evidência de algo que já está acontecendo na sociedade? Já está acontecendo. Acaba sendo as duas coisas. O egoísmo já está acontecendo, a iniquidade já está acontecendo, ela vem consumindo o mundo, mas a internet ela deu essa visibilidade. E aí o desejo, por exemplo, o pastor falou algo super interessante. Nós somos seres sociáveis. Nós nos realizamos quando somos vistos. Então, antropologicamente já é comprovado que é um fenômeno nas redes sociais, por exemplo, o nome Facebook é um livro da sua face. Então, quando você começa a postar, e aí eu vou denunciar algo que eu sei que posso ser até criticado, mas é uma verdade. A gente faz isso, às vezes, levados pelo egoísmo, por uma vaidade. Tá, eu postei uma foto ou um vídeo. Qual é a minha intenção? É de glorificar a Deus? Eu quero mostrar aquilo que Deus está fazendo na minha vida? Ou é apenas um post porque eu tenho essa vaidade, eu quero ser visto e admirado pelas pessoas? Então a internet traz essa ferramenta, essa possibilidade de nós até sermos induzidos a estar pecando no sentido da vaidade, porque é um fenômeno. Eu sei que tem pessoas que são restritas, mas olha esse fenômeno que é, porque as pessoas postam, como o pessoal falou, lanchando. Qual a intenção? Glorifica a Deus? A motivação... Mas se levar em consideração isso, pastor Frank, a gente vai ver que até a pessoa para ir para a igreja, tem vezes que ela vai para a igreja não é para glorificar Deus. Ela põe a roupa que é para armar, principalmente as mulheres, me perdoem as irmãs, mas tipo assim, não, eu vou com tal roupa porque a outra irmã, não, porque a outra irmã foi bonitona, eu vou bonitona também. E para Deus não tem nada a ver, né? Também não é para glorificar Deus, mas essa irmã tá em pecado por esse motivo? Por isso que eu vejo que é um dos...
cumprimentos e não o. Não posso fechar como se a lacração da internet é o cumprimento só. Não, é um dos que já vem acontecendo. É que no final a internet ela simplesmente amplifica aquilo que a gente já é, mas ao amplificar, ela também alimenta o ciclo vicioso. Porque, por exemplo, se todos nós temos cada um o nosso pecado lá na nossa casa e não temos conexão na internet nenhuma, a gente vai continuar sendo pecador e tendo os pecados, mas a partir do momento que um de nós vai na internet e posta uma foto com uma mulher X, com uma comida X, com um carro X, com uma situação X, querendo ser mais do que os outros, cria-se uma corrida em função daquele tipo de coisa que gera competição. Se não tivesse a internet, teria competição do mesmo jeito. Seria mais localizado, seria como era, né, lá em 1500 a.C. Mas a internet, ela amplifica tudo isso de uma forma que, inclusive, conduz ao cumprimento da profecia de uma forma que os próprios discípulos não imaginavam. Se você chegasse para o discípulo de Jesus lá, Pedro, João, Tiago, e falasse para eles o que seria a internet, eles iam ficar completamente descrentes da internet, porque é uma coisa inimaginável no contexto de quem escreveu a Bíblia. Mas quando você vê a internet cumprindo o que a Bíblia diz, você percebe o quanto que a Bíblia é um livro sério. Bom, nós vamos fazer o seguinte, Simone, eu quero já antecipar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho o professor Matheus vai nos ajudar também nessa discussão. E o tema de hoje, ele pode parecer um tema assim, poxa, mas o que tem a ver esse tema? Mas esse tema tem totalmente a ver com o nosso dia a dia, porque nós estamos na internet. Hoje é difícil você achar um cristão que não esteja na internet. Ele pode até não se movimentar muito, não estou afirmando que todo mundo, generalizado, mas a absoluta maioria, quando eu falo absoluta, é 99,9% das pessoas estão na internet, estão nas mídias sociais, ainda que seja só para ver. Eu tô lá na internet, não vou postar nada, mas eu tô lá só para ver. Mas estão na internet. E isso tem conexão com a nossa vida cristã? Isso tem conexão com o nosso dia a dia? Tem. Porque eu vou te afirmar que tem gente que passa mais tempo na internet do que lendo a Bíblia. Com certeza. Tem muito mais gente que passa mais tempo na internet do que indo pro culto. Ela prefere, inclusive, assistir o culto pela internet. Então, um tema totalmente conectado com o nosso dia a dia. A gente vai a um rápido intervalo, a gente volta com a programação, inclusive o resultado aqui da nossa enquete está se ampliando o resultado. Você também pode participar dando a sua opinião no youtube.com/eu tô na vida, dando a sua opinião sobre o tema de hoje. A lacração na internet tem conexão? É o cumprimento de Mateus capítulo 24 e versículo 12, que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, a iniquidade aumentaria? Mande para cá a tua participação. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Neste domingo, venha celebrar a Ceia do Senhor. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Participe. Ceia do Senhor na Bíblica Vida, às 10 horas da manhã. Rua Doutor Zuquim, 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Rádio Vida. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Vida. Tudo de bom. Toda obra feita com excelência tem algo em comum. Uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim. Desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com um bom preço de mercado. E a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora. Construindo igrejas, edificando o reino. Música boa, toca na vida. O Censo 2022 ainda está acontecendo. Se você não foi entrevistado, fique tranquilo, pois o recenseador vai ao seu domicílio. Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios. Com ela, você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita. Para saber tudo, acesse censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Instagram da Vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia,
a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12 99660 4433. 12 99660 4433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Sintoniza aí. É tudo de bom. Ei, tá sabendo que a galera da Bíblica Vida se encontra todo sábado? Vem pra Nave, todo sábado às 2 da tarde, aqui nos 96,5 e no youtube.com/Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bom dia para você que tá aí ligado junto com a gente. Lembrando que todos os dias, aliás, de segunda a sexta-feira, dentro do Vida News, que começa às 8 horas da manhã, 8h30, tem o Questão de Opinião, que tá um sucesso, né, Cláudio? Simone, tá bombando. Tá bombando. Eu tenho encontrado pessoas que estão dizendo assim, pastor, eu gosto muito dos debates, mas o Questão de Opinião eu não perco de jeito nenhum. Então, Questão de Opinião é um programa que acontece na Rádio Vida de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 9h30 da manhã, dentro do Vida News. Então, neste programa, nós discutimos os assuntos do nosso dia a dia. Inclusive, ontem, no Conselho de Pastores, um pastor lá veio elogiar, parabenizar. Falou, pastor, não perca um programa. Olha, aliás, virou Jovem Pan, né? Porque o programa tá com uma qualidade e tal. Eu fiquei muito contente. Falei, poxa, que legal. Então, um programa que surgiu de forma despropositada e que hoje já se consolidou. Então, a minha gratidão a todos que têm nos acompanhado. Se você nunca ouviu o Questão de Opinião, já te convido. Então amanhã, por exemplo, certamente amanhã, no Questão de Opinião, nós vamos discutir o resultado do relatório das Forças Armadas. Então é dentro de um programa de notícias, que é o Vida News, que vai ao ar das 8 às 10 da manhã, nós vamos discutir o relatório das Forças Armadas. E aí, o que vai vir nesse relatório? Constatou-se fraude? Não constatou fraude? Quais são os próximos passos? Se constatou fraude, qual que é o próximo passo agora? É intervenção militar? O que o Bolsonaro vai fazer? E se não constatou, quais são os próximos caminhos? Então nós temos tido hoje comentaristas conservadores de várias partes do Brasil, que inclusive comentam aqui na Rádio Vida, mas também comentam na Jovem Pan, nos Pingos nos Is, em outros programas que participam conosco da nossa programação. Então participe conosco, de segunda a sexta, das 8h30 às 9h30 da manhã, dentro do Vida News. Faz o seguinte, já ouve o Vida News das 8 às 10 e tem música, informação, e das 8h30 às 9h30 o nosso Questão de Opinião, que aliás hoje teve a participação do vice-governador eleito do estado, Felício Ramute, que foi prefeito de São José dos Campos, assume agora no dia 1º de janeiro como governador do estado, como vice-governador do estado, e esteve aqui agradecendo, prestando contas. Então o Questão de Opinião tem tido uma audiência violenta, gratidão por isso. Se você nunca ouviu, nos ouça, nos acompanhe a partir de amanhã às 8h30 da manhã. E lembrando que dá para você assistir também pelo canal no YouTube do Movimento Influenciar. Boa! Então se você puder, já faça isso. Vá no canal, vá no YouTube, youtube.com/Movimento Influenciar. Se inscreva no canal, clique no sininho, porque aí todas as programações que a gente começar, você recebe aí a notificação.
ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E agora no Debates da Vida tem a nossa participação especial. Tem também a nossa enquete que tá rolando lá no YouTube, né, Cláudio? Exatamente. Então participe conosco. Vamos dar aqui mais uma prévia do nosso resultado da pesquisa. 64 a 36. 64% dizendo que sim, que o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 12, ou melhor, que a lacração é o cumprimento do texto de Mateus, capítulo 24, versículo 12, e 36% estão dizendo que não. Então, aumenta o número daqueles que dizem que sim, que é o cumprimento de Mateus 24 e versículo 12. De 58 pulou para 64, portanto, além da margem de erro. E de 42 cai para 36 aqueles que dizem que não. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação do professor Matheus Rangel, ele que é bacharel em teologia, psicopedagogo, especialista em manuscritologia, professor de hebraico e grego bíblico, diretor do Instituto Teológico Koinonia e autor do livro Escatologia, uma abordagem exegética sobre o fim dos tempos. Então nós gostaríamos de saber do professor Matheus se a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24 e versículo 12. Professor Matheus, bom dia, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos iniciais aí para sua consideração. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder participar desse debate e a minha opinião é que não necessariamente, e venho explicar o porquê, né? Bem, primeiro o seguinte, o verso 12 de Mateus, ele tem uma narrativa interessante, que ele fala do sinal da multiplicação da iniquidade, trazida a palavra grega plethunsenai ten anomian, ou seja, que há uma multiplicação de fato da falta de lei. Então, iniquidade aqui é uma falta de lei. Ocasionalmente, o texto traz a expressão também da falta do amor. O esfriamento do amor aqui seria re hagape ton polon, ou seja, do amor de todos. Inclusive vai trabalhar nesse sentido. E o que nós podemos entender? Eu coloco aqui no livro que eu fiz de escatologia, na página 65, algumas ponderações sobre esse texto. Mas antes de entrar de fato, eu gostaria de explicar um pouco sobre essa situação da lacração na internet. Nem todo mundo que lacra na internet ou quer lacrar está de fato envolvido num sentimento pessoal contra aquele o qual está lacrando. Então, existem pessoas que, aproveitando do sistema midiático e o modo com que ele funciona, eles apenas querem performar de um modo que o seu produto seja vendido. Aí alguém vai dizer, mas isso é hipocrisia, isso é um tipo de atitude que deve ser banida, aí é um outro tipo de julgamento ético. Mas, por exemplo, nós que aqui estamos, que participamos de debate, que por vezes publicamos os nossos debates e às vezes até usamos de estratégias para poder tornar claro o nosso argumento em detrimento do oponente, do debate, do adversário, isso é uma forma de lacração. Ainda que não seja recortado o vídeo posto como uma lacração mais oficial, digamos assim, é uma forma de lacração, né? E nem sempre estamos envolvidos por sentimentos de ódio ou uma falta de amor fraternal pela pessoa. Dito isso, caminho para a exegese do texto, onde o Russell Norman Champlin faz uma observação sobre esse texto, dizendo que o amor que Jesus está falando que vai esfriar aqui não é um amor sexual, entendido no grego como eros, que vem do ático como heros. Também não seria um outro tipo de amor, né? É mais o amor de Deus, por exemplo, mais o amor fraternal, o amor caritos, também chamado assim o amor de caridade, que contempla a necessidade do outro. Ou seja, as pessoas se tornariam mais egoístas e a partir desse sentido, elas iriam infringir as leis básicas, leis sociais e até mesmo leis espirituais que colocam o ser humano numa relação fraternal com o outro. A palavra anomia aqui, ela é posta um prefixo de negação, o prefixo a, mais o substantivo nomia. Aí nós temos a desinência do acusativo que é unir e é traduzido como ilegalidade. Por ilegalidade eu entendo 3 coisas. Primeiro, a falta de um poder legislativo nos nossos tempos que reflita o caráter de Deus. E eu acho que para quem sabe ler, um pingo é letra. Se você tem um sistema legislativo, se você tem um poder executivo e judiciário que não reflete o caráter de Deus, você tem um esfriamento do amor de forma institucionalizada, tá bom? O segundo tópico é a falta da lei de Deus no coração das pessoas. Isso também gera o esfriamento do amor.
E a terceira coisa seria as duas ao mesmo tempo, ou seja, uma corrupção a nível político e legal e uma corrupção na igreja, mensagens antropocêntricas voltadas para satisfazer o homem e não contemplar a necessidade do outro. Então, o meu ponto nesse debate é que o esfriamento do amor ele é um sistema muito grande, que está operante em nossos tempos e é o último sinal que antecede a vinda de Cristo. Muito obrigado. Maravilha, mas lacradinho no tempo, irmão. Glória a Deus e parabéns. E aliás, quando eu vou ver o pastor Matheus, eu nunca sei se ele tá de barba, se ele tá sem barba, eu só sei no ar. Porque hora ele tá com barba, hora ele tá sem barba. O camarada é chique no último. Mas, professor Matheus, gratidão aí pela sua participação. Obrigado pelas suas considerações aqui. Já a gente vai falar sobre algumas delas. Vamos aqui à participação dos nossos ouvintes. Temos áudio, Simone? Temos sim. Tem o áudio do César e também do Henrique, lá de Campinas. Bom dia, amigos da Rádio Vida. Aqui é César. Eu estou aqui na região da Penha, exatamente na Igreja Presbiteriana da Penha. Eu creio que todo esse ambiente virtual, na verdade, não só das redes sociais, né, com essa questão da lacração e etc., mas todo o relacionamento do ser humano com o meio virtual, e em especial também o público evangélico, certamente já é um prenúncio desses últimos dias, né? A própria internet é uma evidência disso. Essa comunicação mundial, né? Acessível a todos. E eu penso que esse relacionamento virtual faz com que as pessoas percam a dimensão, percam a visão do que é um relacionamento real, de verdade, né? A digitar, ficar se relacionando com vídeos e etc. tal, acaba, na verdade, esfriando e tirando o foco do relacionamento humano e, portanto, leva também ao esfriamento, né? Tira a comunhão que é tão necessária para o crescimento cristão. Então, eu creio sim que tem tudo a ver com o versículo aí do dia de hoje, né? Mateus 24:12. Um forte abraço, parabéns a todos aí pelo excelente trabalho. Graça e paz, irmãos. Aqui é o Henrique de Campinas. Sobre a lacração na internet e o amor de muitos se esfriará, né? Qual que é a ligação que tem com Mateus 24:12? Eu acredito que a lacração, ela surgiu de uma forma negativa, né? Para poder humilhar pessoas na internet ou calar vozes, né? Então, isso já demonstra que é uma falta de amor, de compaixão com outras pessoas e até pessoas que têm opiniões diferentes da sua, né? Então, pode ser sim ligado ao amor, né, que está se esfriando, né? Amor até pelos próximos, por exemplo. Tá bom? Então fica aí a minha opinião. Deus abençoe. Valeu! Maravilha, Marcelo Ragazzini. A internet apenas fortifica o que já estava acontecendo há muito tempo. Então ela apenas destaca o que já existe. A internet amplificada amplifica o que já somos. O ruim fica mais ruim, o bom fica mais bom. A internet tem muitos influenciadores que incentivam o mal, mas também tem os que defendem. No final, o bem vence o mal. Mas enquanto o final não chega, vamos para os debates. Lucas Mateus, não tem nada a ver com a internet, com o aumento da iniquidade, porque no tempo de Noé não havia internet e o povo era terrível. Em Sodoma e Gomorra também o povo era terrível. Não havia internet no tempo de Sodoma e Gomorra. Renan Veloso, bom dia, pastores. Entendo que se sentir bem menosprezando o outro por trás de comentários lacradores é uma forma de se engrandecer. Então, na minha opinião, sim. Ruth, pastores, não entendo como alguém se sente confortável em detonar pessoas só pelo fato de estar protegido por trás de um avatar, seja no Instagram, Facebook ou Twitter, que é a rede social que mais destila o ódio, risos. Se isso não é amor se esfriando, então eu não sei o que é esse fenômeno mundial.
Maravilha. Opiniões iniciais dadas aqui opiniões dadas pelos nossos convidados, opiniões iniciais dadas pelo professor Matheus. Nós vamos agora colocar todos na tela. E deixa eu voltar aqui a algumas considerações feitas, inclusive, pelo professor Matheus, onde ele diz que há multiplicação de uma falta de lei, trazendo aqui o significado do que seria aí iniquidade. Agora, pastor Matheus, o senhor colocou aqui que nem todos lacram, né? Que muitos querem vender, muitos querem fomentar o seu negócio. E mencionou, inclusive, com relação aos debates. E a gente vê em muitos debates, por exemplo, até aqui mesmo na Rádio Vida, os debatedores se confrontando. Isto seria uma lacração? Pelo que o senhor me colocou, não, correto? Nesse caso, eu acredito que o termo lacração ele é pejorativo para classificar essa performance. Né? Eu acredito que as pessoas estão defendendo seu ponto e usando dos recursos argumentativos, artísticos que elas detêm para isso. A lacração em si seria a pessoa tentar fechar o argumento, melhor dizendo, o outro. Então ela vai fazer uma depreciação na pessoa e não no argumento dela. É quando, por exemplo, alguém, em vez de argumentar o ponto em que o outro errou, ele ataca dizendo que o outro não estudou, aquela pessoa não é capacitada e tudo mais, né? Mas, dependendo da circunstância, eu acho que, de vez em quando, por exemplo, alguém não tem domínio de uma área específica da teologia, né? E aí essa pessoa tenta se colocar acima da outra que detém conhecimento daquilo. E a outra pessoa pode falar, olha, essa é a minha área, mas não é a sua área. Mas se a outra falar, se você é um burro, você é um idiota, você não estudou o suficiente, isso é uma lacração que com certeza demonstra falta de amor, né? Tá, mas aí eu volto então aqui para os nossos convidados aqui nos estúdios fazendo uma pergunta. Isso de certa forma não é uma lacração travestida de não lacração? Porque, por exemplo, se eu viro para o camarada, vou usar aqui o exemplo dado pelo professor Matheus. Começamos uma discussão e eu viro para o senhor e falo o seguinte, pastor Franco, o senhor me perdoe, mas eu sou especialista nessa área. O senhor não é. De certa forma eu não estou dizendo... Tu é burro nessa área? Não, isso aí é uma lacração. Acho que é por esse caminho que o professor tinha comentado, o professor Matheus. Porque eu quero te cancelar, eu quero te encerrar. Então, assim, eu não tô tendo empatia... Mas ele tá dizendo que isso não é lacração. Lacração é quando você diz o seguinte, ó, você não sabe, você é desconhecedor e tal. Agora, se você tá simplesmente dizendo o seguinte, ó, essa é a minha área de especialização, que você não estaria lacrando. Mas, de certa forma, você não tá lacrando? Então, depende. Aí é a questão mais intrínseca, vai da intenção. Por isso que é complexo, porque... Tá, mas o camarada chega e fala assim, ó, você está faltando com a verdade. Chamou de mentiroso. Chamou de mentiroso. É uma verdade. Então, só botar a excelência no final. Então, Vossa Excelência está... Filho, né? Isso é o que mais acontece, inclusive no parlamento, né? Olha, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Está chamando de mentiroso? Sim, mas aí você tem dois problemas graves. Você tem o problema do que é verdade ou não é e das intenções das pessoas. Porque às vezes você pode dizer que uma pessoa é burra se ela de fato for. Pelo menos é a minha visão, tá? Mas você vai dizer assim, ó, você é burro, hein? Você é burro, é. Pois é. Tem aquele meme do Caetano Veloso, né? Você é burro, cara. Você fala de uma forma burra, eu não entendo o que você fala. Óbvio... Esse homem é um cubo de gelo, gente. Cadê o amor, pastor Ezequiel? Não, enfim, né? A minha visão é assim, vamos dizer que fosse possível estabelecer que é fato, você pode dizer. Porque senão daqui a pouco Jesus está errado ao falar um monte de coisa que ele falou, porque feriu sensibilidades. Inclusive por isso foi crucificado. É uma discussão difícil. Porque, e o outro ponto é o ponto das intenções. Quando você julga a intenção da pessoa, você julga uma coisa que ela não tem defesa. Por exemplo, se alguém me acusar na internet aí de que eu tô aqui nesse debate com más intenções. Eu só quero lacrar, eu só quero, sei lá, vender um livro, eu só penso em dinheiro, fama ou glória, e eu quero servir o Satanás. Como é que eu vou dizer não? Porque o cara tá me atacando na minha esfera interna. E ninguém tem acesso ao meu coração para saber se eu estou ou não fazendo isso. Mesmo que eu diga, não estou fazendo isso, primeiro eu posso estar mentindo, e a pessoa pode estar correta apontando o meu erro. Ou mesmo que eu disser e eu estiver falando a verdade, a outra pessoa pode não acreditar. Então esse é um pouco também do problema. O que é lacração ou não depende muito das sensibilidades do momento, das circunstâncias. A gente, ser humano, tem às vezes mais leniência com quem concorda com a gente, e a gente é mais duro com quem discorda da gente. Sim. Então, às vezes, por exemplo, se Lula quiser regular a mídia, se Bolsonaro quiser regular a mídia, dependendo do lado que eu tiver, o Lula fazer isso é um absurdo, o Bolsonaro fazer é ruim,
mas veja bem, tem um caminho. E usando um pequeno exemplo, se alguém da minha igreja comete um erro, é um pequeno erro. Se o pastor da outra igreja comete o mesmo erro, olha o Satanás aí. Então tem um pouco dessa dificuldade de cumprir a regra áurea, que acho que é o grande problema da lacração. Se você está descumprindo a regra áurea através da lacração, você está errado. Agora, por exemplo, se eu estiver errado, se eu estiver sendo burro, se eu estiver sendo errado, se eu estiver sendo criminoso, eu acho que as pessoas podem apontar isso de mim. Então, se eu aponto isso nelas, não necessariamente é uma lacração, porque eu quero ser tratado assim se eu estiver errado. Eu não quero que as pessoas passem pano para mim. Ó, Excelência Ezequiel, você não estaria considerando que talvez você possa estar errado? Não, Ezequiel, você é burro, cara. Ezequiel, mas isso é uma característica sua, pastor Ezequiel. Exatamente. Não é todo mundo que é assim, concordo. Eu também sou desse jeito. Eu prefiro que as pessoas me falem a verdade, ainda que seja para minha própria frustração. Sim. Entendeu? Do que ficar adulando de repente. Eu prefiro um soco de verdade do que um carinho de mentira, né? Perfeito. E agora eu vou dar um exemplo para vocês em outra área. Não sei se vocês acompanham MMA, né? Mas eu acompanho. É o famoso trash talk. O que é o trash talk? É quando a pessoa tenta vender a luta através de explorar os pontos fracos do oponente. Ela usa quando o outro foi nocauteado, pega aquela imagem, faz um meme. Nós temos aí uma luta que vai acontecer, né, no próximo sábado, que é de um brasileiro, o Alex Poatan, e o Israel Adesanya, onde o Poatan já venceu 2 vezes o Adesanya. E aí o Poatan toda hora tá postando o Adesanya caindo nocauteado com um soco dele. Aí o Adesanya foi e acusou ele de querer lacrar, né? Porque o Poatan tá escalando na mídia do Adesanya. O que isso significa? Ele tá usando para poder crescer. Aí o Poatan foi e falou um argumento que eu achei interessante. Gente, eu não tô lacrando. Eu não tô escrevendo um texto para convencer ninguém, porque isso é a história. Na história, ele foi nocauteado por mim. Então, tem histórias que são tristes para um lado. Sim. E quando postadas, não querem, né, meramente lacrar. Elas apenas estão ali como uma realidade. Ok, então nesse caso não é lacração. Nesse caso, pelo que o senhor está falando, é apenas uma estratégia de crescimento orgânico na internet. Tem uma média de 9 tipos de marketing. Esse é o chamado marketing de guerrilha. É onde a pessoa usa um ataque direto para o outro, claro, né, sem usar, por exemplo, difamação e coisas do tipo, trabalhando com verdade, mas com uma linguagem mais apimentada. Eu, Matheus, uso isso, não acho errado, mas eu acho que tem limites nisso. Você não pode nunca atacar a pessoa. Maravilha. Deixa eu ouvir aqui, Simone. Nós temos ouvintes, né? Áudios? Temos áudios, sim. Então vamos lá. Vamos lá para o áudio da Silvana de São Bernardo, também do Claudemir e tem também o Ari Bastos de Caçapava. Bom dia a todos da Rádio Vida, eu sou a Silvana, sou de São Bernardo do Campo. Referente a essa pergunta sobre o debate de que esse tempo de lacração na internet é o cumprimento de Mateus, eu concordo plenamente. É o cumprimento desses últimos dias em que a fé de muitos esfriaria. Um abraço a todos e obrigado aí pela oportunidade de poder participar dessa enquete. Bom dia, amigos da Rádio Vida. Meu nome é Claudemir, sou de São Caetano do Sul, sou capelão dos Gideões Internacionais, aquele que distribui os Novos Testamentos de bolso nas escolas. A respeito, o meu pensamento, a respeito realmente, o amor de muitos estão esfriando e a gente acaba então esquecendo um pouco ou totalmente esquece da palavra. Temos que ter mais considerações e praticar a palavra, que assim nós não vamos deixar o amor esfriar. Nós temos que ter a fé, o amor e continuar sempre em prol do Evangelho e não deixando que as coisas da internet venham nos sufocar. Obrigado. Fiquei contente em participar. Bom dia, queridos. Pastor Ari, da Igreja Batista Betel de Caçapava. Eu acredito que a internet ela é neutra, assim como uma faca, né, que você pode usar na cozinha para preparar uma bela refeição, ou você pode também usar para tirar a vida do seu semelhante. E a internet, ela amplifica realmente as opiniões, amplifica os sentimentos quando a pessoa extravasa, mas também ela pode ser usada para o bem, né? Se você souber fazer proveito, vai ser usada para o bem, para se edificar a sua própria vida.
Então, pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição, vai depender da escolha que nós fazemos. E eu creio que, como cristão, nós devemos fazer a melhor escolha e não se amoldar ao padrão deste mundo, mas escolher usar a internet sempre para promover o reino de Deus. Forte abraço a todos. E a vida é tudo de bom. Maravilha, obrigado pela opinião dos nossos ouvintes, mas deixa eu jogar uma pergunta para vocês aqui. Se nós estamos falando de lacração, na igreja, a gente está falando da internet, mas na igreja não tem lacração? No púlpito, com certeza tem, nos estudos. Não, no púlpito? Sim, tem pessoa que lacra no púlpito em vários contextos. Mas aí o pastor falou algo, o professor Mateus, sobre a questão de ser fatos verdadeiros. Por exemplo, se nós vamos pegar lá o João Batista, a moda de lacração antiga, as denúncias dele sobre a vida de Herodes. Ele poderia falar assim, você está me lacrando, está me ofendendo. Exato. Mas não são verdades que estão sendo ditas, então até para pregar o evangelho seria proibido, porque esses comentários de supostas leis aí de assédio religioso, não fala da sua fé porque eu estou me sentindo assediado, ofendido. Exatamente. E aí isso é lacração. O pastor Frank levantou um ponto bom aqui, né? Desculpa interromper, não, sim, porque vai lá. O lado contrário, então, estaria querendo lacrar. Né? Ou seja, quando ele fala assim, ó, o cara vai falar uma verdade, aí Herodes vira para João Batista e fala, ô João, mas você tá querendo lacrar, quando na verdade Herodes que estaria querendo lacrar a verdade de João dentro do pacotinho dele, né? Exatamente. Para poder manter em alta a sua moral. Porque no fim então, existe também isso. No fim é uma discussão sobre a verdade. O que é verdade ou não. E em que espírito se fala a verdade, como que as pessoas percebem. Que às vezes você pode colocar a coisa na melhor intenção e a pessoa fazer uma leitura super maldosa. Ou você falar uma coisa super maliciosa, com uma intenção super ruim e as pessoas não perceberem. Tudo depende um pouco se você está alimentando o que a pessoa já pensa ou indo contra. Se você alimentar o que as pessoas pensam, dificilmente alguém vai te acusar de qualquer coisa. Todo mundo vai dizer que você é um cara legal, bacana, interessante, verdadeiro, sincero, tudo de bom. Agora, no momento que você confrontar as ideias das pessoas, você vira o Satanás, você vira o errado, você vira uma pessoa sem coração, sem amor. E isso é óbvio que é complicado. No final, é óbvio que só Deus pode fazer o julgamento absoluto, porque as intenções do coração e as práticas só Deus também conhece de forma perfeita. Imagine, por exemplo, que a gente tem internet aí há 10 anos na nossa vida. Há 10 anos atrás a gente nem lembra o que a gente comentou, mas Deus onisciente, ele lembra. E ele vai fazer o juízo de tudo e de todos em relação a todas as coisas. Então, a gente não pode colocar de forma clara, isso aqui é uma lacração ruim, isso aqui é uma lacração boa, isso aqui é uma boa intenção, isso aqui é uma má intenção. O que a gente sabe é que os grupos sociais se organizam através dessa linguagem, perseguem uns aos outros usando essa linguagem, ora atacando ou ora se fazendo de vítima. Então, quando ataca, eu posso lacrar, não tem problema nenhum, só tô falando a verdade. Quando alguém lacra contra mim, o Satanás tá me perseguindo, é tudo errado, você é uma pessoa ruim. E esse é um pouco do problema, porque você sempre volta à subjetividade humana. Um ponto muito interessante, pastor Ezequiel, por exemplo, eu já usei, né, aí me julguem aí, por favor, eu já usei a lacração como uma forma de alcançar um público específico. Sim. Eu estava num certo grupo de debates e um ateu começou a fazer gestos obscenos, enviar vídeos usando a imagem de Jesus que ele imprimiu no papel. E aí os cristãos ficaram, né, aquele alvoroço, e o professor Mateus reage a isso, debate com ele. Eu peguei e falei, tá bom, o português dele era horrível. Eu peguei, fiz uma chamada de vídeo, botei um quadro atrás, escrevi uma frase em português, falei, vou debater com o senhor, vai ficar gravado, mas só depois que você achar o sujeito da frase e dizer qual tipo de sujeito ele é. Eu sou professor de português, entendeu? E a minha área de atuação é argumentação, justamente essa. Perfeito. Tanto no grego, no hebraico e português. Aí eu joguei para ele. Ele, não, mas eu domino o hebraico. Eu falei, sem problema, traduzia a frase para o hebraico. E quanto mais ele tentava, pior ficava para ele. Perfeito. Aí eu fiz isso para ele sentir vontade de sair do grupo e parar de perturbar. Porque se a gente tira ele à força, ele teria um argumento para dizer, não, os cristãos são intolerantes, não conseguem ouvir o contraditório. Mas não, eu fiz ele sair de cabeça baixa e foi uma estratégia que eu usei para poder alcançar o público dele. Detalhe, um monte de amiguinho ateu dele veio conversar comigo depois e falou, rapaz, você deu uma coça no cara e tal. Eu falei, mano, essa foi a estratégia. É que vocês vissem então, mas aí os cristãos juntão aí. Então aí você não entende como lacração, você entende como estratégia. Sim, ou a estratégia foi lacrar. Isso, exato. Exatamente. A estratégia foi lacrar. Bom, mas vamos só voltar aqui para a questão da igreja, né? A igreja, na igreja, no púlpito, há lacração?
A gente chamava de outro nome. A gente falava torpedão. Torpedão? O pastor que lança torpedão do púlpito. Ele ouve alguma coisa e fala, porque tem irmão aí que tá com fofoca, tem que não sei o quê. Sou torpedão. Não é uma espécie de lacração? Então, mas sim. E pode ser um tipo de lacração negativamente também no sentido de hipocrisia. Às vezes você tá lá na tribuna com o microfone falando, você não faz dizer, olha, você é isso, só que a própria pessoa é pior ainda. Isso é um tipo de lacração que na internet eu tô comentando sobre o que o fulano tá dizendo, que ele tá errado, só que eu tô sendo hipócrita, porque eu sou pior ainda. É um tipo de lacração também. Tipo o Janones reclamando de fake news, entendeu? Nossa, pensa no exemplo bem dado. Se alguém quiser uma boa referência na área para estudar tudo sobre isso, eu aconselho a análise do discurso de Foucault. Se escreve Foucault. A análise do discurso de Foucault, ele fala justamente sobre isso, o pastor Cláudio. É isso. Acho que o pastor Cláudio até na vida de estudo ele já deve ter visto por conta da mídia, né? Sim. E ele fala sobre os elementos controladores do discurso. Verdade. Que o fato do ambiente, por exemplo, a igreja, a pregação é um monólogo. Se você não vai ser interrompido, você tem um tempo de convencimento incrível. Sim. Dependendo de como você usa essa plataforma, você pode sim atingir um grupo. E detalhe, atingir o grupo muitas vezes sem dar o direito do atingido de levantar e dizer, você me atingiu. Então, o discurso, gente, ele é uma coisa fenomenológica que está na sociedade com objetivos vários. Desde comunicar uma verdade, como vender um produto revestido de verdade. Então, cabe às pessoas observar toda essa situação e distinguir, né, aquilo que tem maldade, aquilo que não tem, e decidir, eu quero isso ou eu não quero isso. Agora, a igreja deveria priorizar, acima da arte, a ação do Espírito Santo, da verdade, né, direcionada, ainda que ofensiva. Porque, vou dar um exemplo para você, quando tem gente que tenta lacrar dentro da igreja para poder conseguir mais agenda. Eu tenho uns amiguinhos que são assim, né? Aí o cara tá lá pregando, chegou o pastor falando de tal que é da igreja grande, o cara muda a pregação, inventa até hebraico e grego que nunca estudou na vida, entendeu? Tá tentando lacrar, tá tentando arrumar alguma coisa com a mensagem, além do objetivo espiritual. Então, mas aí a lacração ou é mau caratismo, hein? Ué, as duas coisas. Se nós formos ver a história, por exemplo, o que é sofismo? Meia-verdade, a história dos sofistas, a questão aristotélica, que às vezes você usa das suas técnicas da retórica ou da oratória, mas com intenções errôneas. Então você quer trazer, às vezes, uma meia-verdade, mas a sua intenção ela é má. E aí você está, de uma forma, lacrando com intenções egoístas ou errôneas. Então... Eu pensei que o professor ia falar. Esse é um ótimo exemplo, porque sofista é lacrador, sem dúvida. Bom, temos aqui a Ângela Assunção. Sim, eu concordo com a palavra de Mateus. O amor de muitos se esfriou. E a lacração é só mais uma confirmação dos fins dos tempos. Quando uma pessoa se sentiria bem em magoar o outro, como não pensar automaticamente nessa passagem de Mateus? Acho que as pessoas fazem as coisas só para não serem canceladas. Nunca tem uma consciência real por trás das ações. Jardel de Lajeado, Rio Grande do Sul. Com certeza nas igrejas tem lacração, pois há uma ditadura do pensamento. Se você discordar de alguma coisa, já é excluído. Opa, aí o Jardel já está dizendo o seguinte, se você discordar, você é excluído. Mas então, se for isso, tem uma lacração mundial. Mas esse é um problema assim, ó. Tem que diferenciar coisas primordiais e coisas secundárias. Nas coisas primordiais, não tem espaço para discordância na igreja. Eu sou da igreja, eu não creio que Deus existe. Não, você não é da igreja. Porque esse é um assunto que não é... Então, mas aí ele está identificando que isso seria uma lacração. Não, mas isso não é. Agora, em assuntos secundários, aqui na minha igreja, que se a mulher não usar o véu, ou a calça comprida, ou a saia, não entra. Aí você já pode debater um pouco mais, porque aí não é uma questão universal, não é uma questão essencial. Tem que fazer essa diferença. No que é essencial, não há espaço para divergência. No que é secundário, a gente pode discutir. Bom, Mid, bom dia, Rádio Vida. A Rádio Vida, a lacração tem machucado pessoas, causando ansiedade e depressão. E, na minha opinião, isso se configura em Mateus 24, versículo 12. Ana Caroline, bom dia. Acreditam que algumas profecias... Alguns profetas usam a própria palavra de Deus para atacar pessoas simples, fiéis e que não têm discernimento. Gente, você viu que o negócio está ampliando, né? Porque agora já pulou, já pulou para o profeta. Então vocês acham que isso é possível na hora de uma profecia? Bom, embora primeiro tenha que acreditar em profecia. E o falso profeta também, né? Mas acreditar que um profeta vai usar de lacração na profecia, pastor Franklin? Mas tem, infelizmente. Na profecia?
Jesus, aí lascou tudo. Ah, mas é complicado. Por exemplo, lá em Isaías 14, quando se faz o hino de triunfo sobre o rei da Babilônia. Ali você vê o Isaías zoando o rei da Babilônia, o próprio profeta lá, o Elias, que zoa os profetas de Baal, né? Você vê ali que ele, de fato, ele faz uma zombaria. E o que acontece? Como, no caso, de fato, Baal era um falso deus, e eles estavam ali numa situação ridícula, Elias tem a liberdade de lacrar, vamos dizer assim, positivamente falando, e não tem problema nenhum. Então tá resolvido. Tem o lacrar positivamente. Claro. Então encontramos a saída aqui. Jesus chamando o fariseu de hipócrita. Eu acho que é interessante, eu acho que o professor Pastor mencionou a questão das coisas essenciais, até uma máxima da hermenêutica, né? Nas coisas essenciais, unidades, nas coisas não essenciais, liberdade, e nas... Essencial. E caridade em tudo. Isso. Em todas as coisas, caridade. Só que a ideia, vamos pegar uma lacração num relacionamento, num casamento, aquela tal da DR. Então, quando eu não quero ouvir o meu cônjuge, eu quero ter a verdade de uma forma egoísta, eu já quero lacrar. Ó, você não sabe o que você está falando, você está errado, eu já quero te fechar. Só que a ideia é de discutir, não na briga, mas no sentido de esgotar o assunto e não os interlocutores. O que nós vemos hoje na internet é as pessoas querendo lacrar no sentido de encerrar a pessoa em si, mas não o assunto. Não se permitir ver por um outro ponto de vista. Porque é óbvio, ninguém é neutro nesse assunto. A gente vai sempre partir do nosso ponto de vista. Claro. Mas é importante sempre nós buscarmos o máximo da neutralidade para tentar olhar de todos os ângulos. É assim que pelo menos eu penso. Professor Matheus, 2 minutinhos aí para suas considerações finais, seus dados de contato também, fique à vontade. Obrigado. Bem, perdoe estar saindo de vez em quando, gente, é que eu tô sozinho com o meu bebê aqui hoje, né, 6 meses. Não, já tô vendo que ele quer participar, eu já percebi que ele quer participar do debate. Tem o perfeito louvor aí no fundo. Tá lá. Tem um bolo fofo aqui no fundo que eu tô tocando. Mas enfim, gente, eu gostaria de colocar aqui a minha opinião, né, de manter essa situação, que o texto ele coloca, inclusive eu estava olhando ele aqui no grego, na nossa Bíblia a maioria está assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Mas quando a gente observa a expressão kaidiatu presuncenai, seria e através da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfria. Então é através, não é esse. Então, ou seja, a pessoa que tem um amor esfriado é porque ela começa a multiplicar os seus pecados e multiplicar a anarquia e a falta de lei na sua vida. Então, uma coisa gera outra, né? Eu não posso dizer que a lacração, que é como marketing de guerrilha, por exemplo, é o esfriamento do amor, tá bom? Meus dados de contato vocês podem encontrar no Instagram, nós estamos postando bastante coisa lá, professor.Mateus Rangel. Podem nos encontrar no YouTube também, professor Mateus Rangel. O nosso telefone do WhatsApp, o DDD é 22, o número é 999 24 23 93 e o site www.institutocoinonia.com.br. Queridos, um beijo, que Deus abençoe e continuem o debate aí. Obrigado, pastor Ezequiel, pastor Frank, pastor Cláudio e toda a equipe. Professor Matheus, repete para mim só o seu Instagram. Instagram é professor.Mateus Rangel. Mateus com H, sem H? Sem H. Matheus, vamos lá, Matheus Rangel. Maravilha, isso. Fechado então. Professor, gratidão mais uma vez aí pela sua participação. Pessoal, nós vamos então a um rápido intervalo, nós voltamos com o último bloco, vai ser a última prévia que nós vamos colocar aqui dos nossos ouvintes. A lacração na internet é o cumprimento de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Participe conosco, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, venha celebrar a Ceia do Senhor. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Participe! Ceia do Senhor na Bíblica Vida, às 18 horas em São José dos Campos, Rua Palmares 400, no Parque Industrial. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Vida FM. Vida. Se você tem algum comércio ou presta algum serviço, pare tudo que você está fazendo e preste muita atenção. No mês da Black Friday, a equipe comercial da Rádio Vida vai fazer uma loucura. É isso mesmo. Todas as pessoas que fizerem contato nesta semana terão uma condição especial para anunciar na Vida e vender muito mais.
Mande um zap agora para o 12996652277 e descubra a loucura que vai te fazer vender no mês da Black Friday. Manda um zap agora, 12996652277. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter dos seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos? Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema MA15 de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi, em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. O som que é tudo de bom. Vida! Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Não muda de sintonia. Vida FM. E aí, tudo certinho pra este fim de semana? Convida todo mundo que sábado à 1 da tarde tem o Juntos em Família. É isso aí. Chama o pai, a mãe, a tia, a avó, a cachorro, o gato, traz os filhos, tudo. Traz também a sogra, vai. Até a sogra amada. Principalmente a sogra, que tá imperdível. Não dá pra perder mesmo. Juntos em Família. Um programa pra todo mundo de casa. Marca aí pra não esquecer. Todo sábado, 1 da tarde. Aqui nos 96.5 da Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. E, Cláudio, como é que tá a nossa enquete? Deu aquela mudada aí? Opa, vamos lá na nossa enquete, buscando aqui então o nosso resultado, 61-39. Então agora diminui de novo, cai o número do sim. Então o sim agora ele volta entrando aí na margem de erro do resultado inicial. Então começou com 58, foi para 64, agora cai para 61. Aqueles que dizem sim, ou seja, a lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24 e versículo 12. E o não faz o processo inverso, 42 tinha caído para 36 e agora sobe para 39%. Aqueles que dizem que não, que a lacração na internet não é o cumprimento de Mateus capítulo 24 e versículo 12. Nós temos também aqui a opinião de ouvintes. Temos áudio, Simone?
Temos um áudio aqui da Silvana de São Caetano do Sul. Vamos ouvir lá? Vamos lá. Vamos lá. Olá, amigos da Rádio Vida. Eu sou Silvana, falo de São Caetano do Sul. A internet, as mídias, televisão estão tomando muito do nosso tempo. E nós estamos assim perdidos, porque a nossa mente não absorve. Realmente muitos estão tão perdidos que o amor vai esfriando mesmo. Os conceitos, as decisões, elas vão tomando o lugar que Deus deveria estar tomando. Essa é a minha opinião, minha contribuição para com vocês. Fiquem com Deus. Tem também um áudio aqui do Gilberto Silva Souza. Olá, bom dia, pastor da vida, graça e paz do Senhor Jesus. Na verdade, não há lacração, não. O que há são muitos que usam o altar do Senhor para dar indireta nas pessoas, nos membros, e induzir as pessoas a cometer o erro. Está aí explicado, né? Esse ano aí de eleição. Muitos foram feitos aí, a cabeça de muitos aí com mentiras, com fake news. Tá aí a opinião então do nosso irmão Gilberto, da nossa irmã Silvana. Inclusive o irmão Gilberto acabou trazendo essa questão da eleição, que foi realmente um negócio, tem sido ainda, né? Não dá nem para dizer que foi, tem sido ainda um ponto muito importante para a gente observar. Temos aqui a irmã Gabriela Jovelli de Itaí, São Paulo. Sim, concordo, até dentro das igrejas não podemos falar só de pessoas por trás das telas. O amor dentro da igreja, dos pastores, o amor frio, falso, a lacração é negativa, cala as pessoas, então sim, eu concordo. Temos aqui também o irmão Silas, de São Paulo. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor esfriaria. Essa lacração que está começando na internet já não nos diz algo sobre os fins dos tempos? Vamos lá, temos aqui o Mr. Johnny. Acredito que sim. O amor de muitos se esfria, assim como com o passar do tempo. E a tecnologia aumenta a distância e distancia, na realidade, distancia nos relacionamentos também. O que antes era omisso, hoje é mais exposto e estará cada vez mais. Vamos lá, olha, eu quero voltar aqui só para a gente finalizar o bloco, então, nessa questão que colocado pela Gabriela Jovelli, que ela diz o seguinte: até dentro das igrejas não podemos falar só de pessoas, até mesmo dentro das igrejas, nós não podemos falar somente por trás das telas. Aí ela diz assim: o amor dentro da igreja, dos pastores, o amor frio, falso, a lacração é negativa e cala as pessoas, então sim, eu concordo. A gente não acaba, talvez, cometendo o erro de uma generalização? Sim, mas... Porque, veja, a colocação que ela está colocando aqui é o amor dentro da igreja dos pastores. Sim. O amor frio, falso. Perfeito. A generalização é um problema, mas é assim, ó, a gente tem que lembrar que a gente vive num contexto no mundo hoje muito singular e relativamente recente. Nós somos quase 8 bilhões de seres humanos. Quando a Bíblia foi escrita, as comunidades eram menores, as pessoas, elas... E eu não estou dizendo que a Bíblia não se cumpre agora ou não é relevante agora, mas as pessoas viviam de forma muito mais próxima no passado do que hoje. Trabalhando, estudando, fazendo as coisas. Hoje, como a gente tem muita gente... A gente tem a ilusão de que, se eu não me dou bem com você, Cláudio, eu tenho 8 bilhões de pessoas com quem eu posso me dar bem. Então eu me entrego um pouco mais a, tipo assim, poder desprezar, poder deixar pra lá, porque, no final das contas, a gente não precisa conviver, não precisa fazer. E é muito difícil a gente manifestar o verdadeiro amor. Pense em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Às vezes a gente perde a paciência com a esposa, com o filho, com a mãe. A gente perde a paciência com a gente mesmo, sei lá. A gente não tem amor perfeito. Então os pastores erram, as irmãs erram, os irmãos erram, todos nós erramos, e nós não precisamos fechar o nosso coração para isso. Isso não tem que ver com lacração, isso tem que ver com os limites da humanidade. Agora, obviamente também é verdade que quando o amor vai se esfriando, isso também acontece, e aí às vezes as coisas são piores do que ainda deveriam ser. Então talvez a irmã tenha alguma razão. Existem pastores que são verdadeiros lobos, só que não pode generalizar. Pastor Franklin James, vai.
Não, exatamente. Não podemos generalizar porque não é uma verdade na sua totalidade, mas é uma realidade. Então, há inúmeras motivações distorcidas que acabam tornando-se uma lacração e um esfriamento. A questão da internet não é em si a própria internet, mas é a atitude das pessoas de como usar essa ferramenta. É um perigo. Então, precisamos ir com cuidado, analisar, porque é uma ferramenta estratégica para denunciar, para falar da verdade, mas vai tudo no contexto da intenção. Então, dentro das igrejas, é o que o pastor Ezequiel mencionou, o esfriamento é o que foi comprovado cientificamente, tem dados históricos, que essa geração de hoje é a geração mais egoísta, não tem o desejo de ter relacionamento, de estar junto em comunhão. Pelo contrário, se tiver, é sempre com intenções egoístas. Olha, por que eu vou gastar meu tempo de tentar ter comunhão com você? A não ser que você tenha algo para me oferecer. E o amor de Deus é o contrário. Olha, eu quero estar com você e poder estar disponível a você sem interesse, que é um amor de entrega que Cristo fez por nós. E isso não temos hoje. E aí, se tem alguém, é com interesse. Bom, nós temos aqui a Letícia de Itaí, São Paulo. As pessoas fazem as coisas só para não serem canceladas. Então, esse é um problema. Então, a pessoa ela faz uma coisa para não ser cancelada. Por trás das telas se sentem poderosas, não tendo noção da dimensão que a maldade delas levam. Pessoas se matam, desenvolvem depressão, muitas vezes por causa da internet, dessa lacração. Então, sim, eu concordo, o cumprimento. Isso é super perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Bullying virtual e etc. Miriam de Taubaté, bom dia, pastores, a paz. Sim, só ver diariamente comentários na internet, pessoas humilhando as outras e sentindo prazer nisso, prazer em magoar os outros. Bom, eu quero já ir para a consideração final de vocês, mas aí eu só faço uma consideração anterior. O pastor Ezequiel falou de bullying e me chamou a atenção. A gente também, por outro lado, não vive uma geração mimizenta? Também. Uma geração, pô, eu lembro da minha época, pô, eu na escola era conhecido como rolha de poço, baleia assassina. Vai anotando aí, pessoal. E eu não cresci depressivo por causa disso. A gente tinha uma relação normal. Os meus amigos, a maioria não, vai, boa parte deles eram negros. E o apelido aí, negão? E aí, negão? Poxa, hoje você fala, já é considerado como racismo. Sim. Hoje, a gente não vive uma geração mimizenta também? Uma geração chata, para não dizer outra coisa? Sim. Não, com certeza. Foi sucinto. Aí é que tá o limite que eu acredito que a gente precisa também tomar cuidado para não ter, mas é ser tão insensível, porque isso é uma realidade, não quer dizer que hoje é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com as informações, tudo que a gente vai pegando de informação, conforme a gente entende, a gente vai absorvendo, gera um sentimento, às vezes de revolta, de ira. Então a gente tem que tomar cuidado também para poder ser seletivo. Não, a pessoa não está sendo pessoal, apenas está... E às vezes pessoas postam uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas se eu não estou bem resolvido em alguma coisa... Você já fala, foi para mim. Foi para mim, porque tem ligação com o que eu estou vivendo e a pessoa nem... Ó, tem duas questões que tem que levar em conta. Nós não fomos adolescentes quando a gente tinha internet, quando a gente era adolescente. Então a gente também não sabe bem como que essa geração mais adolescente lida, porque não deve ser fácil. Você imagina assim, todas as besteiras que a gente fez, eu digo por mim, né? Não vou dizer de vocês não. Quanta besteira eu fiz na vida, na minha adolescência, por quanta pessoa você se apaixonou, quanta coisa que você fez, etc, que de repente está tudo registrado lá. E isso cria também uma sensibilidade, uma ansiedade maior. E também tem um pouco do problema do uso político dessas coisas, que a política ela não está preocupada com a verdade, ela está preocupada em rotular o inimigo. Porque aí você ganha o poder político. Então, às vezes, quando você chama o cara de negão, não é que o esquerdista ele realmente acha que você é um racista. Ele só quer te colocar a pecha de racista pra, na eleição, você votar no time dele e não no seu. Sim, ele não tá nem um pouco preocupado. Ele lá nos amigos dele, ele tem um negão lá que é um amigo dele também. Não tem problema nenhum. Então esse é um pouco do problema. É um uso desonesto das coisas por intenção política. E aí você tem o problema de uma geração também, ó, que come mal, dorme mal, não estuda bem. Daí a Cássia Kiss que não nos deixa enganar, né? A atriz Cássia Kiss da Globo, que está sendo agora cancelada, linchada, porque ela faz uma fala falando que a família é homem, mulher, e aí já estão querendo processar ela por homofobia. Bom, isso é uma espécie de cancelamento, é um linchamento, é um linchamento virtual. Vamos para as considerações finais, para a nossa dica cultural dos nossos convidados de hoje. Debate da vida. Dica cultural. Então vamos lá, dando 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados. Começo com o pastor Franklin James, 1 minuto e meio, querido. Amém. Eu quero deixar
um texto das Escrituras que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, a internet é uma ferramenta extraordinária que pode ser beneficiada em muito na propagação do Evangelho do Reino de Deus, porém, temos que tomar cuidado. Quais são as nossas intenções? Então, todos que estão ouvindo, acompanhando o programa, queridos, cuidado com o que você transmite através das redes sociais e também aquilo que você tem ouvido, tem entendido, porque realmente nós temos que ser seletivo em muitos aspectos. Porém, eu louvo a Deus por esse debate, porque suscitou muito a curiosidade por um assunto que era desconhecido de muitos. Às vezes você é uma pessoa lacradora e nem sabia que era, agora já está sabendo. Então, se você é uma lacradora ou lacrador no sentido negativo, aí há a possibilidade de se arrepender. Que Deus abençoe. A minha dica cultural, eu acabei deixando uma música de João Alexandre, né, que ele tem uma letra bem provocativa, é proibido pensar. Excelente. Então, a liberdade de expressão, ela é fundamental. Quando eu disse sobre a questão de reger, não estou falando um partido, um estado, mas eu falo a nossa própria consciência respaldada pelos princípios da palavra de Deus. Minhas redes sociais, eu vou deixar o Instagram, james.fran, número 1, né? James, se escreve james.fran e o número 1. Deus abençoe, pastor Cláudio. Prazer, pastor Ezequiel e toda a equipe da Rádio Vida. Maravilha, querido. Gratidão mais uma vez pela sua presença. Pastor Ezequiel, 1 minuto e meio. Considerações finais e dica cultural. Isso. Tá. Bom, como dica cultural, eu quero exortar aos irmãos que, por favor, vejam o documentário O Menino da Internet, a história de Aaron Swartz. Não é muito fácil aí você ver o nome dele aí, mas ó, O Menino da Internet. Digitem lá, você vai ver um documentário de mais ou menos 2 horas. E essa dica cultural é muito importante porque ela mostra um lado da internet que a maioria dos cristãos não conhecem. Como que a vida desse menino foi impactada. Ele é uma das pessoas que ajudou a criar a Wikipédia, tá? E ele tem uma história fantástica, eu não vou dar spoiler aqui. Deem uma olhada lá. A história é muito triste, mas é muito importante para alertar quanto a algumas das questões da internet. E por fim, eu não gostaria de passar com esse debate a impressão assim, olha, de que eu sou o exemplo da internet. Muitas pessoas não gostam da minha postura na internet. Eu sou uma pessoa muito incisiva contra os meus inimigos políticos e religiosos. Mas como a gente sempre tem o debate aqui, vocês me conhecem pessoalmente, sabe que a gente tem um contato amigável, independentemente das discordâncias. Às vezes não é muito fácil para as pessoas entenderem isso. E eu gostaria de evocar em minha própria defesa, não o pecado, mas a própria postura de Cristo e dos apóstolos. Cristo e os apóstolos, eles entraram em embates pesados, eles denunciaram pecados, eles denunciaram líderes religiosos. Nem por isso eles deixaram de ser, no caso de Cristo, o maior exemplo do amor, e no caso dos discípulos, verdadeiros cristãos. Eu não estou querendo com isso justificar meus erros, mas a gente tem que ter muito discernimento para lidar com essas questões e que Deus venha abençoar a todos. Maravilha. Seus dados de contato, pastor? Vá lá no YouTube, canal Vem Senhor Jesus, a gente está sempre por lá. Maravilha. Vamos então, gente, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Gente, então vamos lá. O tema de hoje é um tema que ele é absolutamente presente, principalmente pelo fato de que o acesso à internet tem aumentado cada vez mais. Agora, com a implementação do 5G, então, vai aumentar ainda mais, a velocidade das coisas vão ser muito mais rápidas e, naturalmente, é uma discussão que vale a pena a gente fazer, até para que a gente entenda, como cristão, qual deve ser a nossa postura. E, infelizmente, nós não temos percebido que nós mesmos, muitas vezes, temos sido este agente do cancelamento. A gente pergunta assim, mas o cancelamento, a lacração na internet, ele é o cumprimento de Mateus 24:12. Antes de falar sobre isso, entender que nós não percebemos que muitas vezes nós somos esse instrumento. Então é muito importante a gente entender que o amor, ele deve imperar na vida do cristão. Nós devemos cumprir aquilo que a palavra diz. Se nós pegarmos os 2 mandamentos deixados por Jesus, amarás ao Senhor sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a si mesmo. Então, se nós
não cuidamos do próximo, se nós não perdoamos o próximo, nós não estamos cumprindo os mandamentos sagrados. De qualquer forma, com relação ao texto propriamente dito de Mateus, capítulo 24 e o versículo 12, eu faria duas considerações. Então vamos ler o texto aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos esfriará em algumas versões. Então o que é lacração? Se nós buscarmos na internet, e eu sempre gosto de lá dar uma famosa googada, né? Dá um Google. Google aqui, ó, lacração. Todos os significados. Então, primeiro que você não tem lá um significado, nem no Wikipedia, mas você tem algumas imagens com o significado. Ação de lacrar, de fechar por completo com lacre, fecho. Ação de se sair bem, ser bem-sucedido, de ter sucesso. Como exemplo, a sua apresentação de dança foi pura lacração. Então é mais ou menos o que o pastor Franklin tinha dito. Você não encontra ainda um significado de que lacração é uma coisa ruim. Isto é o que nós poderíamos talvez até chamar de um neologismo. Não é bem um neologismo, porque não é uma palavra nova, mas um neossignificado. Nós estamos ressignificando a palavra e rotulando que lacração é uma coisa ruim. Bom, vamos voltar então aqui ao tema. A lacração na internet é o cumprimento de Mateus 24:12? Eu não vejo como um cumprimento definitivo e efetivo, mas eu vejo como um indicativo, ou seja, a internet ela evidencia aquilo que já está acontecendo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a internet não existe, não tem internet, não existe internet. O amor esfriaria? Esfriaria. Então ele não depende da internet para esfriar, ele já está esfriando. Isso já faz parte de uma estrutura de mundo. Agora, a internet, ela evidencia esse esfriamento. Ou seja, é um indicativo. Vou usar uma palavra aqui utilizada pelo pastor Ezequiel, que é amplifica. Então, a internet, ela amplificou. Porque é o famoso, por trás da internet, por trás da telinha, por trás de um teclado, a pessoa digita o que quer. Mas muitas vezes ela não tem coragem de encarar no olho uma discussão. Então, o que eu acredito é que ela é uma evidência, ela está demonstrando o que já está acontecendo, como agora nós estamos mais expostos, até comida a gente posta, o nosso dia a dia a gente posta, a gente acaba emitindo isso um pouco mais. Ao mesmo tempo, eu finalizo dizendo o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado, porque agora tudo virou lacração. A gente vive uma geração mimizenta que tudo que se fala, a pessoa já, ai meu Deus, me lacrou, ai meu Deus, é pra mim, ai meu Deus, é pro outro. Gente, para com isso. Vamos entender que a pessoa muitas vezes ela coloca lá uma postagem. Então esses dias eu postei lá o pijama, eu tava de pijama, coloquei ele por dentro da meia, tava um frio lascado, aí eu coloquei assim, ó, tá feio, mas frio eu não passo. Então, poxa, é uma brincadeira que você coloca lá pra criar essa interatividade e tal com as pessoas. Aí já pode alguém pensar assim, o pastor tá esnobando, mostrando pijama. Gente, chega de mimimi, pelo amor de Deus. Se fosse a Ferrari aí... Vamos viver se fosse a Ferrari, né? Mas vamos lá, as pessoas estão tão mimizentas que elas acham que tudo é lacração. Então nem tudo é lacração. Então a internet, ela amplifica a lacração, ela amplifica a falta de amor, como também nós acabamos amplificando aquilo que não existe. Então, vivamos uma vida mais leve, vamos viver uma vida de mais relacionamento. Tem gente que fala assim, tal pessoa não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Caramba, de repente nem é isso, a pessoa tá passando mal, passando uma necessidade. Você também não foi lá dar um abraço nela e você tá achando que ela te lacrou, que ela te humilhou. O que, quando muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente ruim? Tem. Tem gente mal intencionada? Tem. Mas tem muita gente boa que você poderia ter relacionamento e você está criando uma auto-lacração. Você está se lacrando, você está se isolando ao invés de viver o amor, ao invés de viver um relacionamento saudável com as pessoas da sua comunidade. Bom, finalizamos o nosso debate de hoje. O resultado final aí da nossa enquete 60-40. 60 dizendo que sim e 40 dizendo que não. Quem disse que sim não vai pro inferno porque disse sim, e quem disse não não vai pro inferno porque disse não. Estão deslacrados, ok? Vamos lá, os nossos... tem a word cloud de hoje, são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Vamos ver aqui se entra pra mim não entrou. Não entrou aqui a imagem, não sei se alguma... agora entrou. Entrou. Vamos lá, então a mais citada, amor, é a mais citada. A segunda mais citada, sim. E a terceira mais citada, internet. Ok? Então, amor primeiro, sim, segundo e internet terceiro. Vamos lá, nossos convidados na tela, todos na tela? Oi? Já falei. O Word Cloud já foi. Não deu tempo de pôr?
Mas vamos lá, mas tá falado, vambora. Então vamos pra tela, tchauzinho pra todo mundo, gratidão, Deus abençoe vocês, muito obrigado e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Neste domingo, venha celebrar a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Participe do corpo e do sangue de Cristo. Ceia do Senhor na Bíblica Vida às 10 da manhã em São Paulo, na Rua Doutor Zuquim 85 em Santana e às 6 da tarde em São José dos Campos, na Rua Palmares 400 no Parque Industrial. Bíblica Vida, a sua família vivendo biblicamente. Não muda de sintonia. Vida FM. Você se preparou, estudou. Agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas, dias 13 e 20 de novembro, e confira o seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela.